E eu fui pra brincar. Aí eu olhei e falei pra ela assim, nada disso que você tá falando é verdade. E ela era a dona do terreiro. Eu vim aqui porque disseram que a senhora era a melhor. Ela olhou pra mim e falou assim, eu vou jogar de novo o de leite. Aí ela começou a falar. Ela falou, tá saindo a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas não é verdade o que tá aí. Alguma coisa tá errada, dona. Ela, vou jogar pela terceira vez o de leite. Ela tava ficando nervosa já. Porque ela jogou, tornou a falar a mesma coisa. Ela falou assim, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí ela fez... Quando ela fez assim, ela olhou pra baixo de mim e falou assim, eu tô vendo uma cobra enorme do seu lado. Aí eu levantei e falei, a cobra que você colocou na porta da minha casa, né? É por isso que eu tô aqui, pra dizer pra você que eu não acredito. É por isso que eu tô aqui, pra dizer que seja qual foi o mal que foi colocado na porta da minha casa, não vai ter poder. Aí eu me levantei, fui até o altar dela e apontei. Tá vendo isso aqui, ó? Aqui pra mim é tudo uma mentira. Desafio. Em frente ao altar forte. E eu sei que isso é muito perigoso. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. É sempre uma alegria muito grande chegar aqui para contar para vocês, dividir com vocês um pouquinho daquilo que o Eterno tem feito na vida de centenas de pessoas. Testemunho é algo que nos valida, dá validação para as pessoas que superou traumas, histórias, enfim, hoje pessoas curadas e libertas, então vira-se um testemunho. E tem muitas pessoas, eu tenho centenas de pessoas querendo vir contar o seu testemunho. Para mim, eu fico muito feliz, porque eu vejo quanto Deus tem tocado no coração de pessoas para contar os seus testemunhos, porque testemunho é libertador, cura, salva também, porque é a palavra de Deus anunciada. E a minha convidada, linda ela, já chegou, já batemos aqui um papinho, estou conhecendo essa pérola, essa mulher de Deus que superou grandes situações na vida dela, só para você ficar com vontade de ouvir um pouquinho mais. Ela cresceu revoltada, não acreditava em Deus porque ela perdeu seu pai e ela culpava Deus pela perca do pai. Mas teve um dia que o Senhor Jesus falou com ela na cozinha dela e lá ela teve um encontro com Cristo. Em uma outra situação, ela ficou muito doente. Os pais não conheciam Jesus e sua vizinha falou para a mãe que se a mãe dela acreditasse e aceitasse a oração, Jesus ia curar. E aí começa a história linda da nossa amada irmã, tá bom? Antes de eu passar a palavra para ela, eu quero agradecer os meus patrocinadores, que com muito carinho têm investido em mim e na obra de Deus. Hoje eu começo agradecendo, tô de verde, né? É bem proposital. É um presente que eu ganhei da Miriam, né, que tem a loja da marca Luciana Paz, da Caule e de outras marcas que está agora nos presenteando. Um beijo bem grande para o pessoal aí de São Paulo, que tem com muito carinho investido em mim e está investindo também no reino de Deus. Obrigado, Wilma Oliveira, que cuida do meu cabelo. Obrigada, Cacau Garcia, que cuida das minhas unhas. Obrigada também a bela dona Flávia, que cuida dos ouros, as joias, os acessórios. E agora também temos aqui Outdoor Regional, revista, para quem quiser ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na revista, é só acessar, é grátis, tá? outdoorregional.com.br. Também temos o nosso mais novo patrocinador, Tigasburg, aqui Peró, um dos melhores lanches da região, tá bom? Vamos ouvir testemunho, porque meu coração está cheio de alegria e eu quero derramar aqui nessa mesa também uma palavra. Em Salmos de número 139, no verso 13, vai dizer que antes que nós nos formássemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e que os nossos dias já estavam determinados
por Deus. Eu estou falando de uma sobrevivente que parecia que não ia dar nada. Olha o que Jesus fez na vida da missionária Edilene Dantas de Moraes. A senhora é muito bem-vinda, minha amada. Obrigada, Zilda. Para mim é um prazer estar com você aqui. Tenho acompanhado o seu programa e Deus tocou no meu coração. E de uma maneira sobrenatural, né, eu tive acesso a você e posso estar aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Coisa Amém? linda! Oh, coisa linda! É muito bom. Eu fico muito feliz, né, em saber que nós estamos nos unificando, somando para o reino de Deus. Isso aqui é reino. Reino, a gente não assim, não buscamos título de igreja, que eu estou procurando uma palavra a qual eu posso assim deixar claro para todos. Aqui não é placa de igreja, porque religiosidade, placa de igreja não salva. E Deus, ele disse também na sua palavra, através do salmista Davi, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando eu vejo assim, uma pessoa que vem de tão longe ou de tão perto, ou daqui da cidade, para dividir uma história de vida comigo aqui no Resgatando Valores, eu vejo unificação. Nós estamos unidos para um único propósito. Qual é esse? Levar até você a palavra de Deus através do testemunho. Missionária Edilene Dantas, a senhora é muito, muito bem-vinda. Eu quero que a senhora fique muito à vontade aqui na mesa, tá bom? O tempo é seu, né? E a gente não tem pressa para nada aqui. O que eu quero mesmo era ouvir, eu quero ouvir o seu testemunho. Conta para mim, conta para nós, né? Quem é Edilene hoje? É uma missionária, uma mulher já madura, que vive a palavra de Deus, ministra a palavra de Deus. Mas nem sempre foi assim. Então, eu quero que a senhora conte um pouquinho lá da sua infância, como era a sua vida antes de conhecer Jesus Cristo. Fique à vontade. Quem era Edileide antes de Cristo? Não é? Sim. Tem um texto bíblico que é interessante que fala assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. Algumas Bíblias dizem que obrando eu, trabalhando eu, né? Deus, quem impedirá? Pois é. Eu vim de uma família bastante carinhosa, né? Pai, mãe, nunca tive nenhum problema de criação, pelo contrário, fui muito bem criada pelo meu pai, pela minha mãe. Sim. O meu pai não era cristão, minha mãe também não era cristã, apenas católicos, não é? Uhum. E o meu pai, ele sim, de uma maneira involuntária, ele já exercia a função sacerdotal dentro de casa com os filhos e com a esposa. É ele quem nos ensinou a rezar, né? Sim. Nos ensinou a falar com Deus, nos colocou na igreja católica para que nós fizéssemos a primeira comunhão. Então, ele já exercia essa função. Ele era muito dedicado à família, muito dedicado à minha mãe, muito dedicado a gente que era filho, tinha todo cuidado especial, uma proteção, providência, isso era tudo por conta dele. Então, eu tive uma família maravilhosa, de verdade, maravilhosa mesmo, né? A minha mãe, por parte da mãe dela, a mãe da minha mãe, ela era uma mulher, naquele tempo a gente podia dizer assim que ela mexia com coisas espirituais, não é? Eu não consigo identificar como seria na época da minha avó isso daí, mas ela mexia com coisas espirituais, né? Mas em nenhum momento minha mãe aceitava aquilo, a minha mãe ela não gostava, ela não cria no que minha avó praticava. Mas quem fez o meu parto foi a minha avó, né? E a minha avó, ela disse que eu teria a sucessão dela, porque minha mãe rejeitava, então eu seria a sucessora. E minha avó fez o meu parto dentro de casa, né? E de lá para cá, minha mãe veio embora para São Paulo, que era em Aracaju, minha mãe veio embora para São Paulo com meu pai, nos trouxe, né? E durante a infância, eu tive uma infância alegre, feliz, até mais ou menos os 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade, quando eu comecei a ser acometida por uma falta de ar muito grande. Só que essa falta de ar, ela só acontecia durante a noite. Ela não acontecia durante o dia, era só à noite, né? Eu deitava, dormia, quando era 10, 11 da noite, eu levantava sem ar para respirar. Puxava o ar e não conseguia. Meu pai me levou no médico e o médico disse que não era asma, não era nada. Né? Mas quase todas as noites, a partir das 11 horas da noite, eu tinha falta de ar. Eu ficava sem ar. Eu puxava o ar como criança e não conseguia. Eu não brincava mais, eu não brincava de correr, porque eu tinha medo de ficar sem ar. Quer dizer assim, eu era criança que comia pouco, né? Por essa enfermidade, vou assim dizer, né? Era uma falta de ar muito grande. E meu pai cansou, porque meu pai trabalhava 5 horas da manhã. E meu pai cansou, a partir das 11 horas da noite, me pegar e me levar lá pro pronto-socorro para colocar uma bombinha na minha cara e eu tomar ar até umas 3, 4 horas da manhã. Aí meu pai chegava em casa às 5 horas da manhã, me deixava, eu já estava bem estabilizada e ele ia trabalhar.
né? Quando era na outra noite, era a mesma coisa acontecia, mesma coisa acontecia. E o médico não identificava. Ele não falava, não é asma, não é bronquite. Só que eu perdia o meu ar. E enquanto eu perdia o meu ar, a minha visão, ela se abria. E eu estava deitada, porque dormíamos todos no mesmo quarto. Né? Era meu pai, minha mãe, aí tinha um triliche, dormia meu irmão, eu e minha irmã no meio, né? E quando eu tinha essas crises, o que acontecia? Eu olhava assim para o quarto e eu via uma caveira. Eu via minha mãe com uma caveira, via meu pai com uma caveira. Eu via a morte, praticamente. E você tinha quantos anos? 4 para 5 anos de idade. Pequenininha. Isso. Linda. E eu tinha muitas visões. Eu via mulheres andando na praia, trajando umas vestes de culto, né? Eu via, nas encruzilhadas, eu via algumas entidades, tudo a olho nu eu via. E eu falava com meu irmão, vamos correr porque tá olhando para mim feio. E meu irmão falava assim, quem tá olhando? Eu falei, aquelas 2 mulheres ou aquele homem. Eles não entendiam, e eu saía correndo e meu irmão não sabia por que eu saía correndo, porque meu irmão não via nada, só eu que via. Então, nessas crises, a minha visão se abria. E eu começava a ver muitas coisas. E eu falava que eu via isso dentro de casa. E minha mãe começou a atentar em relação a isso, né? Minha mãe atentou em relação a isso até o dia que eu levantei 2 horas da manhã, né? Já nesse dia eu não atacou a asma. Eu levantei 2 horas da manhã, eu falo asma, mas não era falta de ar mesmo. Eu levantei 2 horas da manhã e fui pra frente da penteadeira da minha mãe. E sentei naquela penteadeira, eu era uma criança de 4 para 5 anos, e eu não conhecia música, eu não ouvia música, nada disso. Eu não ficava ouvindo rádio, quem ouvia muito era minha mãe, menos eu. Criança brincava, né? E eu tava sempre por ali em casa brincando, né? E eu sentei na penteadeira, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, de 2 para 3 horas da manhã, sentei na penteadeira e comecei a cantar uma música muito antiga, que se você perguntar para mim hoje qual é a letra dessa música, eu não sei a letra dessa música, mas nesse dia eu cantei essa música inteirinha. E era uma música que abria portal no mundo espiritual, né? Hoje, conhecendo Cristo, eu ouvi ela no YouTube. E aquela música abria portais. E eu cantei sentada numa penteadeira com 4 para 5 anos de idade. Sem ter noção do que estava acontecendo. Levantei de olhos abertos, mas não foi proposital. Eu não sei se eu estava dormindo, se eu estava acordada. Minha mãe disse que viu isso, né? E eu sentei, pentei os cabelos, passei batom da minha mãe, passei as maquiagens da minha mãe e comecei a cantar música, né? Eu não vou falar música aqui, mas eu comecei a cantar música. E essa música, ela abre portais no mundo espiritual. Hoje eu sei que faz isso, né? E eu comecei a cantar aquela música e minha mãe falou pro meu pai, essa menina não tá só. Então, vamos cuidar dela. Ah, sua mãe teve a percepção. Sim, porque ela já vinha, né? Acompanhando a minha avó e tal. Ela falou, essa menina não tá sozinha, né? Nós precisamos cuidar dela. E aí foi que eles me levaram para a igreja católica, eu ia todo domingo na igreja católica com meu irmão, louvo a Deus por isso, porque ali a gente aprende um pouco sobre Deus e o caminho, né? Sim. Mas mesmo como criança, eu chegava lá, eu nunca fui, assim, uma criança que atribuiu valor a uma imagem, eu nunca fui assim, não é? Então, eu olhava para aquelas imagens, estava lá por obediência, então com 5, 6, 7 anos eu estava ali dentro, eu participava dos cultos, gostava, porque criança gosta de tudo, né? Gostava, tal. Tinha as madres que estavam ali ensinando a gente, muito legal. Só que eu olhava para as imagens e eu não atribuía divindade, porque eu não conseguia. Eu não conseguia, né? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Eu falava assim, poxa, mas é feito de gesso, eu não consigo acreditar. Então, eu estava dentro da igreja católica, porém, eu não tinha crença, né? Eu estava lá só para aprender, porque meu pai e minha mãe mandavam. E as crises continuando. E meu pai, como guerreiro, me levando para tomar ar e indo trabalhar 5 horas da manhã no dia seguinte, né? Então, isso era diariamente que acontecia comigo, né? Numa dessas crises, eu já estava com 7 anos de idade, muito magrinha, dava para você contar aqui, assim, ó, né? Dava para você contar quantos ossozinhos eu tinha aqui na frente, tão magrinha que eu estava, porque eu comia pouco, quase não corria, estava ficando uma criança já meio que triste já, porque toda noite isso você vai se abatendo. E o que aconteceu? Meu pai me levou, tive uma crise muito forte, meu pai me levou, eu fiquei lá até 5 horas da manhã, o médico simplesmente falou pro meu pai, olha, leva a menina embora, porque não tem mais jeito, a gente não tem o que fazer mais. Daí pra morrer, quantos dias? Meu Deus. Não sei nem se ela passa o dia de hoje com vocês, né? Naquela época, eu acho que era mais a medicina, né? A localidade onde eu morava, então não tinha tanto recurso. E aí meu pai me trouxe pra casa, às 5:30 da manhã, e falou pra minha mãe, falou assim, olha, o médico falou que não tem mais jeito, que daqui pra morte é 2 minutos. Talvez ela não sobreviva nem o dia de hoje. Meu pai falou pra minha mãe, só que ele disse pra minha mãe, eu tô saindo pra ir trabalhar, tô em determinado lugar, não quero ver minha filha morrer, vou deixar ela com você e vou pra lá. A hora que ela morrer, você me chama. Eu não vou ver minha filha morrer. E a minha mãe me colocou, nem foi na cama, foi num bercinho,
Eu tava pequenininha, né? 7 anos, mas eu tava mirradinha. Me colocou ali no berço. E ali no berço eu fiquei, né? Com a crise atacada. Voltei com a crise. Sem ar, sem ar, Pra sem ar. morrer. É. Nada fazia, nem as bombinhas foram suficientes para mim. Voltei, minha mãe colocou ali no berço e minha mãe foi para frente da casa. Era um edícula que eu morava, tinha um quintal na frente, que era de areia onde nós brincávamos, né? E aí o portão, a rua e tinha uma vizinha, porque era Baixada Santista, né? Então o pessoal tinha casa de temporada, de final de ano. E essa mulher que Sim. morava em frente, ela tinha uma casa de temporada ali, só que nesse dia ela estava lá. E ela trouxe junto com ela uma moça que ajudava ela a fazer a limpeza da casa, né? Ela trouxe essa moça, mas ninguém nem tinha acesso a eles, né? Pouca conversa só. E minha mãe foi pro portão e começou a chorar no portão, calada, porque meu pai tinha saído, eu estava debaixo de uma sentença, não tinha mais o que fazer. E minha mãe foi pro portão e começou a chorar lá no portão. E aí saiu de lá dessa casa, né, de temporada, saiu uma moça, aparentando uns 20 e poucos anos, assim dizia minha mãe, ela tinha uns 20 e poucos anos. Ela era uma moça, assim, magrinha, e ela trabalhava na casa dessa mulher. Ela veio para trabalhar junto, né? Ajudar essa mulher. Sim. E ela atravessou a rua, sem conhecer a minha mãe, e ela pegou e falou assim, por que a senhora está chorando? Aí minha mãe olhou para a cara dela assim, só balançou a cabeça. Ela falou assim, olha, a senhora crê em Deus? Minha mãe falou assim, creio. Ela falou assim, pois a menina que está lá no berço não vai morrer. Meu Deus. Ela não sabia de nada. Deus Zilda, que ela não revelou sabia pra de ela. nada. Sim, era uma serva de Deus, eu acredito. Aham. Sabe? Era uma serva de Deus. E ela chegou e minha mãe pegou e ela falou assim, você crê? Então você vai fazer algo. Minha mãe falou assim, então diga que eu faço. Quem não acredita nessa hora, né? Na hora do desespero, né? Na hora do Com a filha desespero. lá, largadinha no berço, esperando que a morte chega. Sim. E o que foi que ela Aí pediu? ela pegou e falou assim, a senhora vai segurar a sua filha com muita força, vai tirar ela do berço. Ela falou do berço. Ela sabia, Deus mostrou onde eu estava. Você vai tirar ela do berço, você vai segurar ela com muita força. Sente na sua cozinha e segure ela com muita força. Abra porta, janela, vitrô, tudo que tiver na sua casa, a senhora abra. Porque vai entrar um vento. E a morte que está ali vai embora. Meu Deus. Zilda, diante de Deus eu falo isso. Sim. Né? Eu Esse testemunho que eu tenho é acredito. bem para poucas pessoas. Eu quase não conto. Eu prego e não conto o meu testemunho de vida. Estou contando hoje aqui pela primeira vez. Eu dou umas pinceladas, mas não conto muito, né? Eu prego mais a palavra e o testemunho eu guardei para quê? Para esse lugar. Tá? Glória a Deus. 25 anos servindo a Deus, guardei para hoje. Né? Nunca contou detalhadamente. Nunca, detalhadamente não. Só pincelando por cima. Quando eu falo sobre cura, alguma coisa, eu pincelo por cima, né? E aí ela pegou e falou assim, faça isso. Minha mãe falou assim, vou fazer. Minha mãe entrou para dentro de casa, abriu, era um quarto só, tá? Eu vou te dar mais ou menos assim, era um quarto, ela abriu a janela do quarto, saía para a sala, tinha uma porta na sala, ela abriu a porta da sala, tinha um banheiro desse lado, ela abriu a janelinha do banheiro, abriu a porta do banheiro, saiu, foi para a cozinha, abriu a porta da cozinha, as janelas da Abriu cozinha, toda a casa. abriu toda a casa. Sentou na cozinha e me segurou no colo assim com muita força. A nossa mesa era mais ou menos isso aqui assim, redonda. Ela me segurou com muita força, né? Porque a moça falou, segure com força, porque ela tá magrinha e o vento é forte. E a minha mãe me segurou com muita força. E daqui a pouco entrou um vento pela janela do quarto, Zilda. Aquele vento entrou, derrubou tudo que estava na penteadeira da minha mãe assim no chão, porque minha mãe gostava muito desses bibelozinhos. Derrubou tudo assim no chão. E aquele vento vasculhou o quarto, saiu do quarto, ele entrou na sala. Ele era direcionado. Eu falo isso diante de Deus. Ele era direcionado. Ele entrou na sala, jogou as coisas que estavam na estante, no chão, esse vento. Ele entrou no banheiro, ele podia ter saído pela porta da sala, porque a porta da sala estava aberta. Esse vento entrou no banheiro, chacoalhou tudo, jogou shampoo no chão, jogou tudo no chão. Aí esse Meu vento sai, passa Deus. novamente pela sala e entra na cozinha onde nós estávamos. E ao chegar da cozinha, os armários da minha mãe batia, assim, um no outro. E o que estava assim em cima começou a cair no chão. As panelas, alguma coisa caía assim no chão, tudo começou a cair no chão e aquele vento vasculhou a cozinha e saiu pela porta da cozinha e levantou uma poeira da areia onde nós brincávamos, né? Levantou aquela poeira e saiu pelo portão. Assim que aquele vento saiu, eu parei. Aquela falta de ar foi cessada na mesma hora. O espírito de morte que estava ali rondando foi embora junto com esse redemoinho, né? Sim. De vento que veio. Sim. Não Meu tem na Bíblia que Deus fala com Jó através de um redemoinho? Sim. Sim, fala. E essa moça orou. Essa moça só deu essa ordem para minha mãe obedeceu. E ficou lá as duas. Ela ficou parada. Não, a moça assim? voltou para trabalhar. Ah, ela voltou. Voltou para trabalhar, ela só deu essa ordem e retornou, né? E aí, aquela falta de ar passou. Até hoje eu não sei o que é falta de ar, para começo de Glória conversa. a Deus. Não sei, eu tinha mais ou menos Jesus 16. te curou e te libertou da morte ali. A morte foi repreendida. Glória a Deus. É por isso que eu guardo esse versículo, que a arma forjada contra ti não prosperará, sabe? Então, quer dizer, a morte foi embora. Aquele espírito de morte que eu via quando eu estava nas crises, era justamente a morte dentro de casa, querendo me levar. Aquelas caveiras, né? Sim, era a morte dentro de casa. Eu olhava para um canto, eu via a morte em todos os cantos.
Eu não falava, eu era criança, eu não falava nada disso, mas eu via, né? E aquilo foi embora. E eu, até hoje, eu não sei o que é falta de ar. A partir dali eu comecei a engordar, comecei a brincar. Aí meu pai e minha mãe me mandavam para a igreja católica, eu fui para a igreja católica com meu irmão, mas a visão sempre aberta, do mundo espiritual, sempre tive visão aberta, eu sempre via as coisas. O que é ter visão aberta? Explica para Aí nós. eu via as entidades numa encruzilhada. Quando você passava pela rua, Via mulheres, você via mulheres, duas mulheres numa encruzilhada, não vou citar o nome porque eu não gosto de falar nome. Certo. Porque assim, nem Zilda, eu pode. parto do princípio assim, sabe, que demônio não tem nome. Não tem nome, certo? Certo. Jesus só perguntou qual era o nome porque sabia que ele não tinha coragem, porque ele não tinha nome, né? Legião nós somos, então não tem nome. Mas eu via duas mulheres lá numa encruzilhada, com a mão na cintura, fumando, bebendo, rindo, dando gargalhada. Eu via aquilo ali, eu achava que era de verdade. Às vezes eu encarava, olhava assim, falava, por que vocês estão olhando pra mim? Eu achava que eram duas mulheres de verdade, mas não era. Era só você que estava vendo. Só eu que estava vendo. Mas pra mim eram pessoas de verdade, mas não eram pessoas de verdade. E aí eu vi muitas coisas eu começava a ver. Aonde eu passava, se tivesse alguma coisa ali, eu via. Era nítido eu ver. Eu saía até correndo, às vezes, porque eu achava que era de pessoas de verdade, mas não era. Era uma visão que estava ali, né? Minha visão estava muito aberta para essas coisas, né? Meu amigo colocou na igreja católica, fiquei ali e tal, tudo bonitinho, tudo de vento, né? Eu já estava curada e tal. Só que assim, né? Ninguém foi buscar Jesus, né? Assim, pra igreja católica, fica lá, aprende o caminho de Deus, que bom, que legal. Fui. Fiquei lá, mas também não conseguia acreditar, né? Eu não conseguia acreditar, estava lá em obediência, não conseguia acreditar. Fiquei lá, mas fiquei lá para fazer o gosto do meu pai, o gosto da minha mãe, fiquei lá, né? Fiquei até os 10 anos, fiz a primeira comunhão, né? E quando chegou na hora de fazer a crisma, eu estava mais ou menos com 12 para 13 anos de idade, então estava fazendo cursinho para crisma, né? E aí meu pai sofre um acidente e morre. Meu Deus. Meu pai sofre um acidente, dia 27 de outubro, ele sofreu um acidente e morreu. Né? E eu tinha praticamente 13 anos de idade. Adolescente, né? E eu era muito apegada no meu pai, de verdade, muito apegada com ele mesmo, né? E meu pai morre. E ali, né, eu fiquei assim, eu entrei em conflito. Eu falei, agora que eu precisava dele, ele vai embora. Entrou uma revolta dentro eu de falei, Deus, você. por que você tirou meu pai? Por que você levou meu pai embora? Porque eu estava na igreja católica, então eu falei, Deus, por que você levou meu pai embora? Né? E não tinha resposta, né? Não tinha resposta. Então, quer dizer assim, me superei, porque uma criança se supera, né? 13, 14 anos, você se supera, né? Mas eu peguei e falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na igreja, não quero mais saber desse Deus, não quero mais saber de nada disso, porque meu pai morreu, ele podia ter feito alguma coisa para ter evitado isso, ele não fez, você entendeu? Então, eu não quero mais saber de Deus. E aí, fiquei 13, 14, 15 anos, aos 16 eu comecei uma busca no mundo da espiritualidade. Né? Você começou a buscar? Comecei a buscar. Por quê? Porque é aquele negócio, quando você tem uma vocação, ainda que Cristo não esteja na sua vida, enquanto você não se direcionar para buscar algo para te preencher, você não tem paz, né? E eu falei assim, eu vou começar a buscar para saber se esse negócio de espiritual é verdade. E como foi sua busca? Eu comecei a frequentar os cultos de religião afro para ver se aquelas manifestações eram reais. Porque para mim, Zilda, assim, eu entendia que as pessoas, elas tomavam algum exilira, alguma coisa para ficar daquela forma. Eu acreditava nisso. Porque não conhecia, né? Tá certo. Conhecia. Imaginava, né, que seria por esse meio, com 16 anos de idade. Então eu falei, eles devem tomar alguma coisa, né? E pra aí eles entram em transe e aí cultuam. Né? Então eu achava desse jeito. Então eu vou lá para ver realmente se é isso ou não. E você foi sozinha? Eu ia sozinha. Eu sempre fui muito assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai morreu, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Então eu tinha uma certa independência já. Certo. E sua mãe? Não, eu não falava pra minha mãe que eu ia fazer isso. Não, eu ia na minha, eu não falava nada. Ai, meu porque se eu falasse, ela não deixava, né? Uhum. Então eu ia, né? E eu ia lá e eu ficava olhando aquilo, eu ficava de longe olhando. O que você via lá? Eu via o culto deles, né? As manifestações, né? Tudo que eles fazem nesses cultos afros, eu via de perto, muito de perto, assim, sabe? Mesmo assim, eu ainda ficava, não, deve ser alguma coisa que eles tomam para entrar em transe, não é possível, isso não existe, porque eu não estava acreditando mais em nada, nem em Deus, nem em nada. Eu só queria, eu não sei, e assim, involuntariamente eu estava buscando o espiritual, mas sem querer. Era uma coisa que eu não dominava, né? E aí eu olhava para aquilo ali e tal, e muitas das vezes eu era convidada a me retirar do lugar, né? Porque, Zilda, é o seguinte, se você não crê, você vira um polo negativo no lugar, em qualquer lugar, né? Tudo é possível o que crê. Se você não crê, então você acaba sendo um impedimento,
né? Eles queriam que você se Eu retirasse. tinha que me retirar porque muitas das vezes não acontecia determinadas coisas porque a incredulidade que estava em mim estava lá, né? Uhum. E aí na hora que as pessoas faziam fila para tomar aquele passe, aquela bênção deles lá, aquele negócio todo deles, eu não ia. E quando eu resolvia ir, a pessoa falava para mim, não, pode voltar. Não vou colocar a mão em você. Quer dizer, você não era bem-vinda lá. Não era bem-vinda. Isso demorou quanto tempo? Ah, sempre. Nas minhas buscas, sempre. E Eu você- nunca não, era deu- aceita. Nunca era aceita, mas você demorou muito tempo ir buscando isso? Sim, eu comecei aos É. 16 anos, eu só parei quando encontrei Jesus. Foi muito chão. Porque dali eu saía para as religiões afros, depois eu ia para cartomancia, para quiromancia, para leitura de mãos. Quer dizer, a todo custo você agora quer descobrir esse mundo Queria espiritual. descobrir o mundo espiritual. E o que você descobriu dentro desse meio que você está agora envolvida? Muitas coisas. Muitas coisas que hoje, a gente na presença de Deus, quando a gente vai atuar em libertação, a gente sabe aonde a gente está mexendo. É. Então eu vi muitas coisas lá, de verdade. Então eu via homens adultos, né? Homens adultos se arrastando no chão como uma criança. E era inacreditável aquilo para mim, né? Então eu via, muitas das vezes a pessoa beber 2 litros de cachaça e acabar o culto e a pessoa sair sem nenhum resquício de quem tinha bebido. Eu via isso e eu falava, para onde foi a bebida? A pessoa vinha te cumprimentar, boa noite. Eu falava, ué, não tá bêbado? Eram os demônios que estavam naquela pessoa. Sim, sim. Nos cultos, sim. Nos cultos deles, sim. Né? E ali aqueles orixás vinham, usavam aquela pessoa, bebia, fumava, fazia o que queria. E depois acabava aquela sessão, as pessoas estavam ali, né? As pessoas estavam ali comuns, Se nada tivesse acontecido. como se nada tivesse acontecido. E você chegou a receber no seu corpo algum desses Nenhum, espíritos? nenhum, porque eu não acreditava. Então Eu não tinha queria esse dar acesso. Eu buscava com a mente, com a inteligência, com o conhecimento. Eu queria o conhecimento, mas eu não queria o acesso. Entendi. Eu não queria o acesso, né? E aí eu comecei nessas buscas, né? Aí fui para todos os lugares, fazendo esse tipo de busca. Ia pra praia, que sempre final de ano na praia tem, né? Eu ia pra praia. Quando chegava na praia, às vezes eu me escondia para eles não me verem, mas de repente eles percebiam que eu tava ali, corriam atrás de mim. E Eles eu corriam? corriam atrás de mim e eu corria para dentro de casa. Chegava correndo dentro de casa com medo de apanhar. Porque assim, eu dava as mãos assim, nas rodas que eles faziam, eu tentava dar as mãos para poder ter acesso ali, né? Para ver o que acontecia de verdade. E eles falavam para mim que era para mim se retirar, tá? Porque fulano de tal não vinha em terra por conta que eu tava ali e eles tinham e eu tinha que me retirar. E eu era convidada a me retirar, eu me retirava, de verdade, eu me retirava e ia embora para casa e eu não entendia o porquê disso tudo. No fundo eu fui descobrir que é incredulidade mesmo. Era a incredulidade que estava ali na minha vida, porque Jesus eu não tinha, né? Para eles falarem, sai daqui. Era incredulidade pura. Mas né? eu entendo hoje, né? Nós entendemos hoje que já era-se uma escolhida de Deus. Sim, sim. Desde quando nasceu, e Sim. por isso que não conseguia ter essa liberdade, essa intimidade com esses espíritos. Sim, era como se Deus trancasse o meu coração para isso, né? Foi que nem Faraó tranca o coração, Porque né? tem umas pessoas que Deus até permite ter acesso a eles, né? Eu já tive pessoas aqui na mesa que o diabo entrava no corpo e se manifestava, e a pessoa fazia muitas coisas mal para outras, e em outras situações que Deus nem permite que isso chegue a acontecer, que o seu caso é um desses, né? Que No o meu seu caso, corpo Deus não permitiu. não foi usado para essas Não. malignidades. Não, de jeito nenhum. Porque no meu coração havia uma incredulidade. Talvez viesse de Deus, esse sentimento, né? De não aceitar aquilo, de não ter... Você acha que essa dureza do coração foi Deus que colocou no seu Sim, coração? sim, eu vou no princípio bíblico que Deus endureceu o coração de Faraó e amoleceu quando tinha que ter amolecido. Então, acho que Deus endurecia o meu coração. Porque o meu interesse não era participar disso, era questionar isso, era entender isso, eu queria entender. Você chegou a estudar alguns livros dele? Sim, eu estudei um livro de bruxaria. Ah, tá. A bruxaria eu estudei, né? A bruxaria, o significado do mês de outubro, a dor, o prazer através da dor, é tudo ritual, né? De magia negra, de bruxaria. Eu estudava, eu não participava, né? Tem o sabá, tem tudo isso, eu estudava. Você queria ter o Não conhecimento. participava, queria ter o conhecimento. Tinha as fórmulas que era ensinada, nunca fiz fórmula nenhuma, mas eu sabia a receita. A única coisa que eu fiz, Hilda, foi que eu podia fazer viagem astral, sair do meu corpo e ir para onde eu quisesse.
Como que é esse negócio aí? Eu aprendi a técnica, né? Técnica? Que eu sempre ia na técnica. Tem que ter técnica para isso. É uma técnica, né? Mas é uma técnica onde você tem que a sua mente totalmente vazia. Porque se a mente fica vazia, já era. Então, você tem que tirar tudo da sua mente, esvaziar a sua mente, né? Concentrar onde você quer ir, né? Isso aí é uma feitiçaria, tá? É o pecado de feitiçaria que Deus fala lá no livro de Saul. E a rebeldia como pecado de feitiçaria. Por quê? Porque a feitiçaria, ela mede força com Deus. O feiticeiro mede força com Deus. Tá na Bíblia, lá em Êxodo. Moisés chegou lá e né, usou aquela vara que Deus deu para ele. Os magos, os feiticeiros lá no Egito também fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Até a hora que eles não conseguiram mais fazer aquilo que Deus fez, que foi deixar o Nilo vermelho de sangue. Eles não conseguiram. Mas o que eu fiz de verdade foi pecado de feitiçaria. Eu entendi isso depois que eu aceitei Jesus na Bíblia. Né? O tirar o espírito do corpo é medir força com Deus, porque só Deus tem esse poder. Sim. Porque Deus deu o espírito, Deus toma o espírito, só Deus tem esse poder. Mas a feitiçaria permite você fazer com essas técnicas, e eu fiz. Eu me deitei no quarto, meu irmão estava no quintal de casa, na área, na garagem, debaixo de um carro, mexendo no carro. E eu fiz isso porque eu fui até onde ele estava. Né? Aí eu deitei na cama, esvaziei a mente, né? Deixei tudo, minha mente totalmente vazia, né? E ali eu imaginei que eu queria até o portão de casa. Por quê? Porque corre o risco de você não voltar mais e ser sepultado. É mesmo? Ou, né? E tem uma palavra na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que Salomão fala assim, quando o cordão de prata for cortado, né? O que é o cordão de prata? É o que liga o espírito ao corpo. Né? E aquilo é uma verdade. A Bíblia é uma verdade. Por quê que eu falo que aquilo é verdade, com propriedade? Porque quando eu fui fazer essa técnica, eu me deitei, né? Visualizei, eu quero ir até o portão, eu quero só uma experiência. Eu não quero ficar praticando isso a vida inteira. Eu só queria saber se aquilo realmente acontecia. A minha curiosidade, eu quero saber se isso acontece, né? Esvaziei minha mente e aí comecei a contagem regressiva, né? 10, 9, 8, fui contando. Né? Do alto para baixo, fui contando, esvaziando a mente, fechei o olho e entrei em estado de dormência, né? Assim que eu dormi, aí um cordão de prata, o meu espírito saiu e eu vi ele ligado ao meu umbigo no cordão de prata. Ele estava ligado comigo no cordão de prata. Meu espírito saiu, eu fui até o quintal de casa, até a garagem de casa, vi meu irmão debaixo do carro, mexendo no carro, olhei para ele não me viu porque eu estava na cama deitada, meu corpo estava deitado, meu espírito estava vendo ele, né? E esse cordão de prata me ligava ao meu corpo. Estava viva ainda. Que aquilo quando é cortado, você morre. Eu estava viva, né? E eu estava ligada por esse cordão de prata. Então eu fui, olhei lá o meu irmão, abaixei para ver ele, fiquei na frente dele assim, e ele sossegado, arrumando o carro. E eu voltei e voltei para mim, morrendo de medo. Voltei para mim. Aí no que eu voltei pra mim, eu levantei. No que eu levantei, eu falei assim, agora eu vou até lá ver o meu irmão, realmente, se ele tá como eu vi, né? Na hora que eu levantei da cama, não tinha força em mim, eu caí no chão. Toda a força física que eu tinha, a energia que eu tinha, foi gasto ali. Em 5 minutos. Né? E você sabe que na magia negra, quando você se comunica com as trevas, você perde as energias. Então precisa de alguém do seu lado para dar a energia dela para você. Que a energia é roubada. E eu vi isso na pele. Eu levantava e caía. Eu não tinha força em mim. Aí eu resolvi ficar sentada durante 1 hora para recuperar bem a energia. Aí perguntei pro meu irmão na hora do almoço, você arrumou o carro hoje? Você estava embaixo de um carro hoje, tantas horas? Ele falou assim, tava. Eu falei assim, você não me viu? Ele falou assim, você estava dormindo? Eu falei, mas eu vi você. Eu fiquei na frente do seu rosto assim, você não me viu? Ele falou assim, não, você é louca, você é maluca? Aí eu falei, deu certo. Então, realmente, a gente pode tirar o espírito do corpo e ir para onde quiser. É um princípio das adivinhações. Que horror, gente. Olha, vocês estão no Resgatando Valores comigo, Zilda Araújo. Nós estamos ouvindo a experiência da nossa irmã que viveu nesse mundo de trevas, aonde o inimigo, ele reina, ele tem o poder dele, ele sabe as artimanhas, né? Enganos, mentiras, enfim. Só que a curiosidade que ela tinha, Deus permite acontecer. E aconteceu com ela. Nós não estamos dizendo aqui, nem ensinando ninguém em querer contar aí e fazer essas coisas. E por que é bom ela contar isso aqui? Eu gosto, em partes, de ouvir, irmã Edilene, porque muitas vezes as pessoas olham para a senhora pronta ministrando, não imagina de onde a senhora saiu.
né? Por isso que eu iniciei falando que nossos dias, eles já estão contados pelo Senhor. E Deus, é um pai que ele respeita a decisão do homem e da mulher. Sim, muito. Ele deixa que nós escolhemos aquilo que nós queremos, ele permite, né? Permite. E foi uma escolha dela. Observa que o demônio da... Não vou falar essa palavra que alguém pode depois me criticar, mas o ódio que entrou no teu coração Me pelo levou a isso. pai ter morrido antes do tempo que ela queria, né, ter o pai, levou a ela a ter ódio de Deus. Olha o que demônio faz, né? Aí ela quer descobrir, gente, isso aqui ela foi para descobrir se existia realmente esses demônios, e lá ela viu que existe, porque muitas pessoas, até cristãs, duvidam porque nunca tiveram experiências. Eu nunca tive experiências, eu nem quero ter, glória a Deus por isso, mas eu fico assim um pouco admirada. Quando eu fico assim admirada, não significa que eu não tenho tido entendimento, porque para nós termos um certo conhecimento, nós também temos que estudar para nos defender. Mas é porque eu quero ver até onde ela foi. E observa que ela foi bem no profundo. Ela não virou uma pessoa, né, da malignidade, até porque Deus não permitiu, pelo que eu estou entendendo, o corpo dela ser usado para essas coisas más. Mas teve um momento que Jesus vai entrar e vai mudar a vida dessa mulher. Fica comigo até o final para você ver o que Jesus é capaz ainda de fazer na vida de alguém que acredita que nele você pode todas as coisas. Irmã, só que daí, voltando no testemunho, você conseguiu acessar esse patamar aí de seu espírito sair, né? Sim. Mas teve um momento no seu testemunho que você também, ele dominou a sua mente. Exatamente. Eu quero saber como que é esse domínio, porque quando a gente vai estudar na psicanálise, toda doenças e enfermidades, mesmo no corpo, né? Algumas doenças mentais, ela vem da produção da mente, que está ligada a tudo no nosso sentimento, que está ligada à nossa alma. E existem muitas pessoas que não acreditam nisso, porque é cristão muito tempo, o cristianismo não deixa acreditar, que todas essas enfermidades, doenças, tem um nome científico. Psicossomáticas. Exatamente isso aí, que eu não Exatamente. conseguia falar. Elas estão ligadas a esse Alma. ponto da alma que tem tudo a ver com a nossa mente. Sim. Quando a senhora falou que teve esse apagão da mente, eu gostaria que a senhora falasse como que foi, porque os demônios, ele atua na mente das pessoas sim. Sim, você não pode ter nada na sua mente, você tem que dar com a sua mente vazia para que eles possam, então, ali te manipular através da mente. Como acontece essa manipulação? Você entra nessas técnicas de esvaziar a mente, de permitir que outras pessoas sujeite a tua mente. Eu sempre falo, nunca entregue a sua mente para ninguém. Uhum. Eu sou terapeuta. Uhum. Não faço hipnose. Uhum. Tá? Não critico quem faz, mas eu não faço porque eu sei disso. Isso é uma verdade que eu também já tive essa aula da Não entrego a minha mente e falo, não entregue a sua mente para ninguém. Mas doença psicossomática é isso. Exato. Tá? É uma enfermidade que está na alma da pessoa, tá? E outra coisa, o acesso é aqui. Uhum. Todo o acesso espiritual, ele é aqui, tá? É por isso que a Bíblia fala, temos a mente de Cristo hoje, tá? Hoje minha mente não está vazia, ela tem Cristo. Glória a Deus. Tá? Paulo fala assim, em que você deve pensar. Naquilo que é santo. Eu posso filtrar hoje. Puro e agradável. Eu posso filtrar, porque o fato de eu estar na igreja não impede dele lançar alguma coisa na minha mente. Quantos casamentos destruídos porque a mulher imagina que o marido está traindo ela e eles são cristãos? Quem lançou isso na mente? Satanás. Sem provas, sem fatos. Quem lançou isso na mente? Então, Paulo fala, expulsa aquilo que não tem fama, aquilo que não tem virtude, aquilo que não é louvável, expulsa da sua mente. Porque o campo de batalha, ele está aqui, Zilda. Né? Eu li até um livro que fala sobre isso. Esqueci o nome dessa mulher que ela escreve livro, ela está muita palestra, e ela fala sobre o campo de batalha maior que existe, a mente. Por quê? Eu estava ouvindo uma psiquiatra,
E ela falou assim que existe um fenômeno muito grande na nossa mente, né? Quando nós entramos em oração ou quando nós acessamos a nossa fé, um lado da nossa mente se ilumina tudo. Isso já está comprovado Sim, cientificamente, né? na Até neurociência. isso na neurociência, que Exato. todas as pessoas enfermas, quando ela parte para o lado espiritual, Deus, ela consegue a cura com Ela muita consegue. mais É facilidade. um processo mental. Então, Já 70% aprovado. eu tenho uma interpretação da tentação de Jesus. Eu tenho essa interpretação. Não estou falando que as pessoas têm que ter, porque a Certo. interpretação da Bíblia é particular. Individual. É individual, né? Uhum. Mas a minha interpretação é que Jesus no deserto, a tentação dele foi na mente. Foi na mente. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Não só de pão vivo, mas de toda a palavra que você é da boca de Deus. Jesus estava no deserto sozinho. E o bombardeio foi na mente. Então, quer dizer assim, o inimigo ele bombardeia a mente. E quando eu fiz essas experiências, Hilda, um negócio que eu vou dizer pra você e pra todo mundo, tá? Eu nunca entreguei o meu corpo pra isso. Nunca entreguei meu corpo pra isso e Deus não deixou isso acontecer, porque talvez eu não tivesse resistência suficiente pra suportar tudo. Talvez se eu tivesse entregue o meu corpo, ou Deus permitisse isso, talvez eu já estivesse debaixo já estivesse debaixo da terra, estivesse na sepultura. Porque Deus sabe o que a gente suporta e o que não suporta, Certo. tá? Mas a partir do momento que você acessa o mundo espiritual, você traz influência. É verdade. Você traz a influência, tá? Porque o mundo espiritual, ele existe. Infelizmente, nem todo cristão crê que o mundo espiritual existe. Tá? Tô falando do mundo espiritual, luz e treva. Uma certa feita eu perguntei para um pastor meu, com mais de 30 anos de ministério, e eu falei para ele assim, pastor, por que tem uma irmã na igreja aquela hora, jejua, talvez até mais do que eu? Falei para ele, né? Porque ela demonstra isso, ela fala para todo mundo que ela tá fazendo isso. Mas é uma mulher que ela persegue o irmão, a irmã, ela levanta calúnia contra o irmão, contra a irmã. Eu perguntei, por que isso? Eu não entendo isso. Eu não entendo uma pessoa que participa da mesma mesa que você participa e essa pessoa ela te persegue a ponto de querer ver você se destruir ou sair fora da igreja. E essa mulher fazia isso e era uma mulher que orava e jejuava e estava nos cultos de oração. Eu até falei, pastor, mais do que eu, porque eu quase não oro perto dela, né? E aí o pastor falou assim, filha, eu vou te contar um negócio, talvez, eu não sei como você vai entender isso, mas eu vou te contar. Eu falei, então conta, pastor. Ele virou para mim e falou assim, olha, quando nós dobramos o joelho, nós acionamos um mundo espiritual, né? Se nós temos comunhão com Deus e com a palavra dele, nós vamos acessar o céu. Porém, irmão, se algo estiver errado na nossa vida, se tem algo que não é confessado diante de Deus, está na nossa vida, você acessa as trevas também. Eu me calei e até hoje eu guardo isso comigo. Porque ele falou para mim uma verdade. Então, qualquer acesso que você tem no mundo espiritual, por parte das trevas, você traz a influência com você. Eu não entreguei o corpo, mas a minha mente estava dominada. A ponto de eu fazer essa viagem astral. Eu fiz essa viagem astral. E eu fiquei buscando as trevas, porque eu estava com raiva de Deus. Aí o inimigo, ele procura o ponto fraco para poder te levar para ele. Né? Então, de uma forma sutil, eu estava caminhando para uma destruição. Eu sempre falo para ele, se eu não fosse missionária, talvez eu seria aí uma cartomante muito boa, talvez eu estivesse dando uma consulta, porque a minha chamada foi sempre no mundo espiritual. Se não fosse Jesus, já era, né? Então, quer dizer assim, eu tinha uma facilidade muito grande, e eu abri através de estudos. A alma se alimenta do que você lê. E eu lia o quê? Do que eu alimentava a minha alma? Então, minha alma estava gritando e eu não percebia. A minha alma gritava e eu não percebia. Eu fiz uma experiência com o copo, né? E o copo se comunicava comigo. Mas tudo a nível de experiência. Só experiência. Tanto é que, quando eu segurei no copo, ele estava pesado demais. Eu não consegui tirar ele da mesa. De verdade, Zilda, eu não consegui tirar ele da mesa. Que horror. Eu deixei o copo e saí correndo, né? Da sala. Eu não entro ali nem... Era tudo curiosidade. Tudo curiosidade. Mas eu estava acessando. Né? Tava brincando, né? Com Tava coisa brincando. séria, sem saber eu costumo que poderia falar ser que nem muito um pregador antigo falou assim, eu tava bailando com as trevas. É. Eu tava dançando com as trevas. Sem perceber. E sem dar acesso ao meu corpo. Mas isso ia acontecer se Jesus não entrasse. Você entende? Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Porque no mundo espiritual, seja com Jesus ou sem Jesus, é tudo ou nada. É o princípio do mundo espiritual. Ou É é uma ou não é. verdade isso aí. É o princípio do mundo espiritual. É tudo ou nada. Então não tem meia entrega.
Nem com Jesus tem minha entrega, nem com as trevas tem minha entrega. Então ia chegar a hora que a minha entrega ia ser total. E eu louvo a Deus porque Jesus entrou primeiro. Chegou na frente, Opa, né? Jesus não perde tempo. Tá? Glória a Deus. Ele chegou na frente. E o que aconteceu para mim encontrar Jesus? Né? E eu nessa busca toda, que se eu for falar tudo, vai passar horas aqui, tá? Mas já deu para entender que você foi bem no profundo também, Fui no né? profundo, fui muito no profundo, né? A manipulação, tudo isso a gente A faz. mentira, o engano tomando conta da Sim, mente sim, e a destruir isso. sua vida, É. né? Mas eu era uma pessoa de boa, viu? Meu negócio era trabalhar, ir pra escola e vir pra Tem casa. muitas pessoas. Esses dias eu me deparei com uma pessoa muito conhecida minha, inclusive ela estudou comigo quando no primário, e hoje ela é uma pessoa que domina o espiritismo. E ela é uma pessoa Sim. muito boa a ponto de falar, peça qualquer coisa que você quiser que eu faço. Aí eu olhei, quando ela disse isso para mim, eu já até um pouco me assustei, que até então não sabia, né, de muitos anos sem vê-la, né? E na hora o Espírito Santo já, né, ele não deixa ser pega de surpresa, sim, né? Sim. Aí eu falei, eu já tenho. Sim, O sim. meu Senhor Jesus Cristo que sim. morreu na cruz, ela fechou a cara na hora. Sim, sim. Porque qualquer. Tudo que eu peço para Ele, se o que eu quero estiver dentro do querer dele, que tem isso também, Ele me Sim. atende. Eu sempre falo. Aí, ali, para não ficar muito, né, que eu não posso perder uma oportunidade, né, e negar Jesus, porque negar Jesus não é só falar, eu não acredito em Jesus. Às vezes, uma atitude nossa que temos, Sim. mediante uma situação delicada dessa, Sim, né, sim. você pode estar negando Jesus. Nega. E aí nós tomamos ali um cafezinho e ficamos mais ou menos 40 minutos e não houve mais a repetição sobre pedir, buscar essas coisas. E eu falei, quando você quiser conversar, estou à sua disposição. Para ver que a gente não tem problema. Que Sim. eu amo todos, nós amamos, né, irmã? Sim. Espíritas, Sim. budista, todas as pessoas, Sim. gente, ser vivo humano. Nós não podemos amar as práticas. Eu sempre vou enfatizar isso. Porque é as práticas do mal. E que a pessoa está vivendo e não sabe. Não sabe. Porque os diabos, os demônios, os espíritos malignos cega Sim. a mente da pessoa a ponto da pessoa não enxergar o que é Exatamente. de verdade. Não. Verdade. É porque é uma coisa que alimenta o ego humano, a vaidade. Você tem o poder. O poder, exatamente. Eu te dou o poder, né? Então, o poder de manipular ali, o poder de sair daqui e chegar ali sem ninguém ver. Então, mas eles só usam isso até eles deparar com alguém também que tem o Exatamente. Todo-Poderoso. Sim, é o que eu sempre falo. Jesus tem Né? todo o poder. Todo o poder. Jesus tem todo o poder. Você está entendendo? É verdade. Poder, eu tenho, o outro tem, alguém que mexe ali, mexe aqui também tem poder, mas todo o poder quem tem é Jesus. Ninguém mais além dele tem todo o poder como ele. Ele provou isso para mim na cozinha de casa, né? E como começou a minha saga para ir para Jesus, como é que foi, né? Eu estava morando em Itanhaém, né? E estava trabalhando no escritório de contabilidade, sempre fui uma pessoa muito de boa. Eu não vim de um submundo, assim, graças a Deus não, né? Deus sempre me poupou de muitas coisas, nossa. E aí eu trabalhando, né, e gostava de ficar lendo um livro em casa de noite, né, gostava de ler livro na sala de noite, todo mundo ia dormir, eu ficava lendo meus livros. E assim, livros voltados para a espiritualidade eu lia, todos eu lia, né, e ficava ali lendo, imaginando e meditando. E um dia eu estava em casa lendo e eu senti um arrepio, era mais ou menos umas 11h30 da noite, eu senti um arrepio muito forte. Essa parte aqui assim, que ficou, arrepiou. E aí eu senti uma presença ruim dentro de casa. E aí eu olhei embaixo do sofá, eu não vi ninguém, eu comecei a olhar atrás das portas, eu fui no banheiro, eu estava tomada de pavor, porque entrou algo muito forte na minha casa aquele dia à noite, 11h30 da noite. E eu sempre com facilidade no mundo espiritual detectei que alguma coisa estava errada. E eu fui assombrada. E aí eu comecei a procurar, até os armários do quarto eu abria para ver se tinha alguém ali. Mas era espiritual, né? E o que eu fiz? Eu falei, eu parei de ler o livro, com muito medo, tá? Parei de ler o livro, falei, eu vou dormir, porque se eu dormir amanhã eu já acordo outro dia, né? E fui deitar, eu olhei embaixo da cama, a minha filha toda dormindo, não falei nada. Eu sou muito de não falar nada pra ninguém as coisas, sabe? Eu sou muito de não falar nada. E aí o que eu fiz? E eu fui deitar, tomada de pavor. Quando eu acordei no dia seguinte pra ir trabalhar, uma cobra desse tamanho, enrolada na porta da sala onde eu saía do lado de fora, e ela visgava, parece que ela tinha ficado de molho durante muito tempo,
que ela visgava assim, aquela cobra. Eu abri a porta assim, falei, opa, o que que é isso? Né? Falei, o que que é isso? Eu falei, mãe, vem cá. Aí minha mãe, né? Cruz credo, me tira essa porta, que não sei o quê. Passou o homem para trabalhar, minha mãe, tira isso daqui, pelo amor de Deus. O homem pegou assim, tirou, jogou no mato. Aí minha mãe, jogue água com muito sal. E aí, olha, eu tinha recebido o milagre com 5 anos de idade de Jesus, né? Já tava com meus 20, né? E nada de buscar Jesus. Eu era revoltada com Deus, né? Minha família católica. E minha mãe, o que que é isso? Não sei o quê. Aí eu fiquei quieta, eu ia trabalhar naquele dia eu não fui trabalhar. Na hora me veio o lugar da onde aquilo tinha vindo, era ali perto, tá? Era ali perto. Era como se fosse daqui na rodoviária, né? Me veio na mente. E o nome da pessoa. E eu falei assim, mãe, você tem... Na época, era muito dinheiro, 15 reais, né? Hoje não é. Mas você tem 15 reais aí? Aí minha mãe falou assim, pra quê? Eu preciso ir num lugar. Você não vai trabalhar? Eu falei, não. Aí ela, pega ali na bolsa. Eu fui lá e peguei o dinheiro, caminho da roça, né? Fui pra lá. Pro lugar onde eu senti, de onde tinha vindo todo o mal. A hora que a presença do mal entrou, foi a hora que aquela cobra foi colocada na porta da sala, do lado de fora. Meu Deus. Eu senti isso, né? E aí eu fui lá. Aí quando eu cheguei lá, eu entrei, cumprimentei a pessoa, falei, eu vim aqui para fazer uma consulta, né? Ela falou assim para mim, mas sozinha, você sozinha, eu não vou fazer isso. Eu falei, eu preciso, de verdade. Aí ela pegou e falou assim, tá. Ela deixou de fazer o almoço dela, foi lá, preparou o altar dela, preparou tudo, né? Fez o ritual que tinha que fazer. Pegou lá os búzios dela, pegou tudo, me fez eu sentar na mesa, sentei na mesa, né? E aí ela jogou os búzios dela. E tudo que ela falava a meu respeito era verdade, Zilda. Espírito de mentira, Adivinhação. de engano. Eu vivia buscando isso também, né? Então, a minha vida estava ali. Claro que ela ia saber, porque daí você ia acreditar mais ainda na mentira. Só que eu fui naquele dia para brincar, né? Eu sempre fui um pouco meio ousada com as coisas. Debochada, eu fui sim. Debochada, porque eu não tinha fé, né? E eu fui para brincar. Aí eu olhei e falei para ela assim, nada disso que você está falando é verdade. Ela olhou assim, e ela era a dona do terreiro, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu vou jogar de novo, Edileide. Eu falei, pode jogar. Eu vim aqui porque disseram que a senhora era a melhor. Mas eu tô vendo, ainda fiz assim. Parecia Elias, né? Onde está o Deus? Foi viajar, onde que ele está? Eu comecei já aquela brincadeira, né? Sem nem conhecer a palavra, eu comecei aquela brincadeira. Aí ela jogou de novo, né? Aí ela começou a falar. Ela falou, tá saindo a mesma coisa. Aí eu falei assim, mas não é verdade o que tá aí. Alguma coisa tá errada, dona. Eu pensei que a senhora era melhor no ramo. E eu vim aqui porque a senhora era melhor. Mas eu tô vendo que não. Ela, vou jogar pela 3ª vez, Edileide. E ela tava ficando nervosa já. E eu olhando, assim, como você tá olhando pra mim, eu tava olhando pra ela, né? Firmando o olho dentro do olho dela, assim. E ela jogou lá, pá. No que ela jogou, tornou a falar a mesma coisa. Ela falou assim, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui, mas não é verdade. E era. Aí ela olhou assim pra baixo, né? Aí ela fez... Quando ela fez assim, ela olhou pra baixo de mim e falou assim, eu tô vendo uma cobra enorme do seu lado. Meu Deus. Aí eu levantei e falei, a cobra que você colocou na porta da minha casa, né? E eu vim aqui para te desmascarar. É por isso que eu tô aqui, para dizer para você que eu não acredito. É por isso que eu tô aqui, para dizer que seja qual foi o mal que foi colocado na porta da minha casa, não vai ter poder. E eu não tinha Jesus naquela época. Aí eu falei, é por isso que eu vim aqui. A senhora é uma mulher jovem e bonita, a senhora devia trabalhar em vez de ficar fazendo destruição na vida dos outros. Mas se a senhora precisa do dinheiro para viver, tá aqui o dinheiro. Aí na hora ela, você quer que eu faça isso de volta para quem mandou? Eu faço de volta para quem mandou. Eu falei, eu não faço aliança. Eu não vim aqui para devolver nada. Primeiro porque eu não acredito em nada, né? Vou devolver o quê? Mas eu vim aqui para dizer que, ó, a senhora perdeu tempo. E quem lhe pagou perdeu tempo também. Aí eu me levantei, fui até o altar dela e apontei. Tá vendo tudo isso aqui, ó? Porque para mim é tudo uma mentira. Desafiou. De frente ao altar que ela tinha lá, né? E eu sei que isso é muito perigoso, tá? Porque eu já vi a esposa de um pai de santo que não servia dentro do território do marido, porque ela não participava. Na hora que chegou a encomenda dele pegar as imagens, na hora que ela pegou a imagem, ela ficou endemoniada. Ela caiu endemoniada.
precisou o marido chegar para repreender aquilo, tá? E eu fui de frente todo o altar dela, né? E aí eu falei, isso aqui tudo é uma mentira, isso aqui não existe, tá? Então a senhora pare de ficar fazendo desgraça para a vida dos outros e vá trabalhar, porque a senhora é nova. Aí eu virei as costas e saí andando. Aí aquela voz gutural, né? Uma voz muito grossa, saiu da voz dela. Você vai morrer. Aí eu virei as costas, olhei pra cara dela e fiz assim. Ergueu os ombros, tipo assim, não acredito. Falei, lógico que não. E virei as costas. Não vira as costas. Eu falei, vou virar as costas. Virei as costas e saí andando. Fui embora pra casa. Cheguei triunfante. Acabei. Fiquei até aliviada, né? Pensando que vai mexer comigo, vai ficar em paz. Não vai, né? Você imagina como eu já não estava no mundo espiritual para ter essa percepção de onde tinha vindo. A sensibilidade que eu já estava, né? E o que aconteceu? A partir daquele momento, eu comecei a comer menos, comer menos, comer menos, comer menos. E daqui a pouco eu não tinha mais prazer em comer. Primeira coisa que fui tirada é o prazer de se alimentar. E eu comecei a emagrecer. Eu tenho os ossos largos, eu não sou uma pessoa magra. Nunca fui magra, só quando eu era doente, quando eu era criança. Depois engordei, nunca fui magra. Sempre tive um corpo que precisei fazer muito regime para não engordar demais, né? E eu comecei a emagrecer. Eu cheguei a estar com 45 quilos, na idade dos meus 20 e poucos anos. E cada dia emagreci 1 quilo. As pessoas não me conheciam na rua. Elas falavam pra mim assim que eu parecia um cabide andando, que eu vestia um conjunto, né? Ia trabalhar, o pessoal, você parece um cabide andando, Edileide. Mas eu não tinha fome, era só tomando café demais e sem fome. Eu não tinha mais paladar pra comida. Isso foi roubado de mim. Só que eu, sem Jesus, eu não sabia o que era isso. O que estava acontecendo. Aí foi quando minha mãe precisou ir pra São Paulo pra cuidar de um sobrinho dela que tinha se divorciado. E ele ficou com o filho, pediu ajuda da minha mãe foi, e eu fiquei porque eu trabalhava, então eu falei assim, então eu vou ficar aqui, né, e fim de semana eu subo para São Paulo e desço no domingo e volto para trabalhar, normal, né, ela não, tudo bem, ela já estava adulta mesmo, e minha mãe foi e eu fiquei, e assim, nessa vida, sem comer nada, e sem mãe eu comia menos ainda, né, aí o que aconteceu, teve um dia que eu caí de cama 3 dias, vizinhos não me viam entrar, não me via sair, como eu sou uma pessoa muito sossegada, nunca fui de conversar muito com as pessoas, então para eles eu tinha ido trabalhar e voltei, estava dentro de casa. Eu estava 3 dias sem conseguir sair da cama. Eu deitei para dormir e só acordei depois de 3 dias. E foi depois da palavra que a Foi, pessoa falou? tudo isso foi depois, a falta de fome e essa queda que eu tive de ficar 3 dias em cima de uma cama sem força para levantar. Era uma investida pesada em cima de mim, porque eu desafiei as trevas sem Jesus na minha vida. Foi isso que eu fiz. Tá? Só que eu era totalmente ignorante a isso, né? Muito ignorante a isso. E aí eu fiquei 3 dias ali, eu levantei no 3º dia, eu lembro que eu saí meio sem noção, aí a vizinha pegou e falou, você não foi trabalhar? E você tá aí? Eu falei pra ela, eu tô aqui faz 3 dias, tô levantando agora. Ela, como assim? Eu falei, tô levantando agora. Ela, faz 3 dias, ou 3 dias, eu dormi, eu acordei agora. Que dia que é hoje? Ela falou assim, dia é quarta-feira. Eu falei, então, eu cheguei aqui no domingo à noite, dormi, acordei agora. Ela falou assim, nossa, se você morresse ninguém ia ver. Eu falei, não, ninguém ia ver. Você vai fazer? Eu falei, amanhã eu vou trabalhar. Aí saí na quinta-feira para trabalhar, só que aí eu falei com o que ele falou, né? Por que você faltou todos esses dias? É um escritório de contabilidade. Por que você faltou esses dias todos? Eu falei assim, eu deitei na cama no domingo e só acordei hoje. Aí ele falou assim, mas o que aconteceu, Dília? Eu falei assim, não sei. Você desmaiou? Eu falei assim, não sei. Aí ele falou assim pra mim, Dília, faz um favor. Eu falei assim, o quê? Ele pegou e falou assim, eu faço acordo com você, vai perto da sua mãe? Eu falei, você faz acordo comigo? Ele falou assim, faço, mas não fica aqui sozinha. Eu falei, tá bom. E a gente fez o acordo, ele me pagou direitinho e eu vim para São Paulo ficar com a minha mãe. Mas era um meio de Deus me tirar do território onde havia uma sentença de morte e me levar para um outro lugar, porque se eu ficasse ali, eu morreria ali. Porque eu estava debaixo de uma sentença de morte na região. Na região. E eu vou te contar como foi que aconteceu, né? Então, Deus, ele trabalha assim, a gente perceber, Zilda. Quando Deus tem um plano, um projeto, ele trabalha assim, a gente perceber. A gente acha que é a gente que está tomando decisão, que é a gente que está fazendo o melhor. O dono do escritório, ele não era cristão, mas ele falou, vai para casa da tua mãe. E eu obedeci prontamente. Eu podia discutir com ele, falar, não, eu vou ficar aqui, porque eu estou trabalhando aqui, porque eu gosto de trabalhar, porque é meu dinheiro. Mas eu obedeci prontamente. Parecia algo assim muito... né? E eu falei, sim, senhor, eu vou sim. E aí ele me liberou para ir e eu fui. E aí Deus me tirou daquele território onde eu estava e me levou para a cidade de São Paulo. Morei na Zona Leste, lá em São Paulo.
Fiquei ali na Zona Leste. E quando cheguei ali, planos e projetos. Eu vou procurar emprego, vou trabalhar aqui, papapá, aquele negócio todo. Procurei. Até a hora que chegou essa sobrinha da minha mãe com um monte de mulherada da congregação cristã, que veio lá de Aracaju, para um congresso que ia ter ali no Bresser. A congregação cristã grande que tem lá, ia ter um congresso lá. E veio de... Todo mundo veio. E como ela veio com na época era uma tupique, ela veio com uma tupique cheia de mulheres. E ela falou, tia, a gente pode dormir aqui com essas mulheres? Minha mãe falou assim, pode, tranquilamente pode, né? Tinha 3 quartos, minha mãe falou, escolhe um quarto para vocês e pode dormir aí sim, né? Que a gente vai para um congresso. Minha mãe, tá bom, pode ficar. E elas ficaram. Só que de manhã elas colocavam o véu, oravam, sentavam na mesa, né? Para tomar o café da manhã. Que elas ficaram 3 dias lá em casa. Sim. Deus, ele trabalha, né? Deus, ele é fiel. E aí foi quando aconteceu aquele evento, né? Enquanto elas estavam tomando café, é o que eu falo, eu não entreguei o meu corpo, mas a minha mente estava dominada. Sim. Enquanto elas tomavam café, na minha mente eu falava, eu não vou passar por aquela cozinha, eu não vou conversar com essas mulheres, eu não quero nem saber do que elas têm para dizer. Sem conhecer, sem nunca ver, cria-se um ódio do nada. A mente me dando essa ordem. Meu Deus. A mente me dando essa ordem. E eu fiquei trancada no quarto falando com o espelho, porque espelho é portal. Eu olhava pro espelho e eu falava pro espelho o seguinte, você não vai sair daqui. Você não vai ouvir essas mulheres. E eu ficava ali, falando com o espelho. Eu falava com o espelho, né? Porque o espelho é um portal muito grande. E eu ficava ali. Aí eu vi minha mãe, Leide. E eu não saí. Eu falei, eu não vou sair. Aí vão cansar de me chamar, mas eu não vou sair. E aí me chamaram lá na porta. Eu achei que era emprego, né? Leide, estão te chamando lá no portão. Eu falei, é um emprego pra mim, né? Com certeza, não posso perder. Aí passei correndo, saí do quarto, passei pela cozinha correndo, e fui lá pra sala. Cheguei lá da sala, não era, né? Era uma pessoa lá que conhecia a gente, que veio conversar comigo e tal. E aí conversou que tinha que conversar, e aí eu passei de volta pra entrar e trancar dentro do quarto. Nem cumprimentei elas. Eu passei, fechei a porta do quarto e fiquei lá dentro do quarto. Aí minha mãe. Aí essa senhora de 60 e poucos anos, ela falou pra minha mãe o seguinte, quem é ela? Minha mãe falou assim, é minha filha, chame ela. Chama ela aqui. Aí quando eu vi a voz, chama ela aqui, pra mim era um terror. Era o terror me chamar ali. Falei, tá vendo que eu não vou? Olhei pro espelho e falei, tá vendo que eu não vou? Eu não vou. E aí minha mãe, Leide. E eu, Leide. Ele falou, quer saber, você é educada, tá? Eu vou perguntar o que quer e vou fazer uma cara bem feia, porque elas vão ficar com medo da minha cara. Eu vou perguntar, o que você quer, mãe? Desse jeito. E elas vão ficar assustadas e se for falar alguma coisa comigo, já não vai nem falar. Essa era a minha estratégia. Né? Aí eu abri realmente a porta do jeito que eu falei que eu ia abrir. Abri a porta, pá! Fechei a cara, falei, o que foi? Né? Aí a senhorinha olhou pra mim e falou assim pra mim, moça, eu preciso orar pela sua vida. Aí eu falei assim, tudo bem. Né? Te desmontou. Falei, tudo bem. Vamos lá, né? Aí ela pegou, me chamou, aí ela falou assim pra mim, você sabia que Deus tem uma obra na sua vida? E eu, quieta, né? Então, porque Deus me mostra aqui, usou ela na revelação, a congregação usa muito, né? As irmãs oram e Deus dá uma revelação, e usou ela na revelação, e ela falou assim, Deus mostra pra mim que você é escolhida desde o ventre. Deus mostra pra mim que a tua vocação é ser missionária. Deus mostra pra mim que você pensou isso, deitada naquela cama você pensa muitas coisas. Realmente, eu pensava eram coisas tenebrosas. Meu Deus. Né? E você pensa assim, você quer fazer assim, você quer fazer assado, eu falei, meu Deus, quem é que tá aqui agora, né? Te assustou. Quem é que tá falando aqui agora? Porque era tudo verdade, né? E ela falou assim, tem uma coisa, ou você vai pra Jesus ou você vai pra Jesus. Não tinha hoje você tem a escolha. Alternativa. Ou você dobra o joelho hoje e aceita Jesus porque existe um chamado e o que tem para ser realizado nessa obra só você vai fazer. Não tem outra pessoa. Ela falou desse jeito, Zilda. Eu acredito. Então você dobra seu joelho que eu vou orar. Ou você aceita Jesus hoje, ou você vai passar por um vale de depressão. Mas lá no vale Deus estende as mãos e te arranca de lá. A tua escolha está aqui hoje. Escolhe hoje. Aí eu falei pra ela, não, a senhora falou uma coisa errada. Tudo que a senhora falou estava certo, mas uma coisinha a senhora falou errada agora. Desafiadora você, sim, né? Sempre. Questionadora, sempre. Até hoje. Eu leio a Bíblia questionando. O que é isso, Deus? Me explica aquilo, Deus. E Deus me explica. Né? E Deus me explica. E eu peguei e falei pra ela, você falou um negocinho errado. Ela falou assim, o quê? Eu falei assim, a senhora falou assim que eu passaria um vale de depressão se eu não aceitasse Jesus. Olha, o meu temperamento não é depressivo. Porque se a pessoa falou, ela vai ouvir. Eu não trago desaforo pra casa e não guardo mágoas.
Então, não tem como eu ficar depressiva. Tem coisa errada no que a senhora falou. Agora, de tudo que ela falou era certo. Um pouquinho de errado eu peguei. Né? E ela não me respondeu nada. Ela só olhou assim dentro do meu olho. O olho dela era de um azul que parecia assim o oceano. E ela olhou assim dentro do meu olho, mas não era um olhar mais comum. Era um olhar que penetrava na alma, o olhinho dela. E ela olhou assim pra mim, cabelinho branco assim, de coquinho pra trás. Ela olhou assim pra mim, não falou nada. Ela só ficou em silêncio olhando. Aí uma voz falou assim pra mim, dentro de mim essa voz falou: se eu agora tirar a tua mãe, tirar os teus irmãos, tirar tudo que você tem nessa cidade que você mal conhece, o que vai acontecer com você? Deus não ia fazer isso, ele só me criou uma situação, né? Pra entender que eu podia ficar ser vulnerável. Aí quando Deus falou isso no meu pensamento, eu falei em voz alta. Eu falei assim, não, aí eu vou pra depressão mesmo. Eu respondi em voz alta. E ela tava em silêncio. Ela falou assim, dobra seu joelho agora que eu vou orar por você. E eu prontamente, né? Dobrei o joelho, ela orou, eu chorei. O chão parece que tremeu debaixo do meu joelho. Foi uma coisa sobrenatural naquela cozinha. Aí assim que eu levantei de lá chorando, em lágrimas, ela falou assim pra mim, procura uma igreja, o nome de Jesus é anunciado. Foi a palavra de ordem que ela me deu e me disse mais. O dia que você for para uma igreja e você realmente aceitar Jesus dentro desta igreja, eu moro no Itaim, eu te espero no metrô do Itaim, aqui tá meu telefone, entre em contato comigo que eu quero te ver. E ela deixou o telefone comigo. Eu falei, tá bom, beleza. Segurei. Aconteceu as batalhas para mim não ir pra igreja, né? A igreja era perto de casa, aconteceu as batalhas para mim não ir pra igreja. O dia que eu falei que eu ia pra igreja, chegou o primo meu, que tinha um ciúme entre eu e a minha mãe muito grande. Ele foi criado pela minha mãe até os 12 anos de idade, mas tinha um ciúme enorme do relacionamento que eu tinha com a minha mãe. E ele começou a me provocar com briga. Minha mãe estava pronta para ir pra igreja e eu ia tomar banho para ir pra igreja nesse dia com a minha mãe. E ele começou a me provocar. E aí eu falei pra minha mãe, vai você pra igreja porque aqui não dá para parar. E a briga comendo entre eu e ele. Quando minha mãe chegou do culto, a briga parou. E nós sentamos como se fôssemos dois amigos e começamos a conversar. Foi um movimento espiritual muito forte para mim não ir para a igreja, né? E a minha mãe, Leide, coisa linda, tem uns meninos dando testemunho. E que ela trouxe até umas coisas que eles estavam vendendo, né? Porque eles estavam em casa de recuperação, aquelas coisas todas. Aí eu falei, que essa gritaria, você é todo um bando de mentiroso, que não sei o que. Aí já comecei. Você chamava de mentiroso? Já comecei. Já tinha aceitado Jesus, já tinha tido um encontro com Deus. Mas a luta que entrou dentro de casa para mim não para a igreja. Não tinha sido liberta. Exatamente. E aí entrou a incredulidade. Não, porque a senhora tá doida? Não, isso é tudo mentira. Que a senhora ainda pagou por isso? Que você tá... Não, tá vendo que eu não vou pra uma coisa dessa? Não vou. Assim, de estalo. Aí minha mãe continuou indo para a igreja. Aí levou o pastor lá em casa, né? E eu tava lá em cima, no sobrado, lá em cima, esperando minha mãe chegar às 9 horas da igreja. Eu fiquei lá em cima, esperando minha mãe chegar. Minha mãe chegou, o pastor trouxe minha mãe de carro, junto com a esposa dele. E minha mãe apontou assim, pra mim. Aí eu pensei comigo, eu falei, não. Se entrar, pastor, eu vou me trancar no quarto, não quero nem ver pastor. Falei, não quero ver pastor. Me trancar no quarto. Minha mãe subiu sozinha. Aí eu falei, mãe, nem traz pastor pra vir falar comigo, porque eu não quero. Não quero pastor falando comigo. Minha mãe falou assim, Leide, eu até convidei ele para entrar, mas ele falou assim que você não estava sozinha. Você não estava sozinha. E ele falou assim que para mim não se preocupar, que ele ia orar e com 3 dias você ia para a igreja. Eu falei, ai, coitado. Eu falei desse jeito. E realmente, passado 3 dias, o vizinho, um casal da Assembleia de Deus, que congregava com esse pastor, bateu na porta de casa e falou assim, Leide, você quer ir para a igreja? Eu vim correndo. Ele falou isso na porta da sala. Eu estava na cozinha. Aí ele estava conversando com a minha mãe e falou assim, mas Edileide, você quer ir para a igreja? Eu vim correndo. Falei, eu vou. Eu vou. Olha o poder da oração daquele pastor. Quebrou cadeias, certo? Eu vou. E fui. Aí o dia que cheguei na igreja, sentei no último banco da igreja, tá? E fiquei no último banco. E fui tomada por muita raiva. Raiva dos crentes que estavam ali. Dentro da igreja? Dentro da igreja, com raiva. Sentei no último banco, com raiva. E aí eu olhava os crentes adorando, louvando, bendizendo a Deus. E eu comecei a mandar dardos para cima dos crentes. Setas, eu falo que são setas malignas. São pensamentos que você lança em cima da pessoa. Se ela não tiver a proteção de Deus, já era. É. Você começou a fazer isso? Comecei a lançar. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Que eu tinha aprendido isso quando eu estava estudando lá, né? Pensamento se lança. Se a pessoa não tiver proteção. Automaticamente alguma coisa vai dar errado na vida daquela pessoa. E eu sentei no banco da igreja achando que estava mexendo com qualquer um, né? E comecei.
são tudo mentirosos. Eles bebem, eles fumam, isso tudo falso que eles estão fazendo, eles são hipócritas, eu tô melhor do que eles. Só que quando eu lançava essas setas para lá, eu ia tomada de um ódio muito grande dentro de mim. Dentro da igreja, tudo isso, tá? E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu falei que eu sempre tive visão aberta. A minha visão se abriu dentro da igreja. E eu vi esses crentes envolvidos por uma película muito fina, mas muito fina, muito fina, muito fina, que todas as setas que eu mandava batia naquela película e voltava para mim, motivo do meu ódio. O que eu lançava para eles voltava para mim, tá? A ferramenta preparada não prospera. Toda língua que se levanta contra ti em juízo, Deus a condenará. Tu a condenará, diz a Bíblia. Isso aqui é uma verdade. Tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Então, quem quiser lançar palavra em cima da gente para nos destruir, não consegue, porque o Senhor é o nosso guarda, é o guarda de Israel, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída e guarda a nossa alma. Ele é o nosso escudo. E eu vi isso naquele dia, no primeiro dia que eu pisei na igreja. Aquilo me revoltou de uma maneira muito grande, porque eu não tinha mais acesso. Toda a maldade que você desejava na mente para aquele povo voltava para si próprio. Voltava para mim. Então, todo esse pensamento de ódio que você lançava sobre as pessoas estava voltando para você. Sim. E isso fez você ter mais ódio deles? Como que não, você sai o desse ódio já não era deles. O ódio era um ódio que eu não sabia de onde estava vindo. Como você sai desse culto, Dileide? Como eu saí desse culto? Eu vou te contar como eu saí desse culto. Né? Eu não entendi nada do culto. Meu Deus do céu. Eu só entendi um louvor da harpa cristã, né? Que falava assim: e Jesus a procurar a ovelha que a vagar se afastou do aprisco do Senhor. Eu só entendi isso. Glória a Deus. E aquele ódio me consumindo e eu não tinha mais acesso aos cristãos que estavam lá, porque eles estavam debaixo de proteção, tá? E isso não é só na igreja, onde a gente estiver, a gente está debaixo da proteção. É verdade. Né? E aí eu falei assim, eu preciso ir lá na frente, porque eu já tinha aceitado Jesus na cozinha de casa, né? E eu falei, eu preciso ir lá na frente, aceitar Jesus. Eu preciso ir lá na frente, né? E eu vou falar para você assim que, se você falar como eu cheguei lá na frente, eu não sei te dizer. Não sei te dizer como eu cheguei lá na frente, eu só sei que eu levantei, tá? Era fevereiro, mês de fevereiro. Nunca gostei de carnaval, mas aquele carnaval eu ia sair pra rua de São Paulo para conhecer. E nunca gostei de carnaval e Deus cortou o laço, né? E aí eu falei, eu lembro que eu levantei, depois eu só me dei conta de mim, eu de joelho dobrado, chorando, feito uma criança, o corpo tremia de tanto que eu chorava. E aí eu olhei pra cima e eu vi os pastores, que o altar era alto, né? Os pastores estavam assim, orando por mim, não tinha ninguém do meu lado, ninguém me levou, eu não sei. Vou falar pra você que eu não sei, tá? Então, quem quiser pensar, pense, eu deixo na liberdade, porque eu não sei como cheguei lá, tá? E aí eu olhei assim pra cima, pra mão dos pastores, e aí eu já não vi mais a mão dos pastores, e eu vi um sangue descer do céu e jorrar, era baldes e baldes de sangue descendo sobre mim, E ali eu tremia, eu chorava, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu levantei daquele culto e fui para casa salva, para nunca mais sair da presença de Deus e nunca mais sair. O inimigo tentou, mas Jesus não deixou comer as bolotas de Satanás, tá? Ele tentou depois disso muito, muito, mas Deus não permitiu. Tenho até aqui uma experiência sobrenatural que eu tive depois de cristã também, né? Voltei para casa crente. Comecei a participar das escolas dominicais porque eu gostava de estudar, de pesquisar, de conhecer. E comecei para as escolas dominical. E aí, quando cheguei no primeiro dia, aí eu vi o presbítero que estava ensinando, ele estava falando sobre eles venceram pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro. E eu lembrei do sangue que eu tinha visto na noite anterior. E aí eu perguntei para ele, minha mudança foi total, eu não tive, não foi uma coisa progressiva, minha transformação, ela foi instantânea, né? E aí ele falou, eu falei pra ele, mas que história é essa? Eles venceram pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Qual é o sangue do Cordeiro? Porque eu era leiga em relação a isso, né? Falei, qual é o sangue do Cordeiro? Aí ele pegou e falou assim, é o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, Edileide. Então, quando a gente aceita Jesus, o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Eu falei pra ele, foi o sangue que eu vi ontem. Ele me conta, eu contei. Ele falou assim, você estava recebendo a salvação, o perdão dos pecados, a limpeza pelo sangue, Edileide. Você hoje é cristã. Jesus te resgatou.
Aí eu glorifiquei a Deus. E aí comecei a estudar sobre o sangue do Cordeiro, sempre me aprofundei em tudo que faço, de verdade. Tudo aquilo que eu fazia no passado, eu joguei pro presente, eu faço com Jesus hoje. Glória a Deus. Sabe, eu faço com Jesus hoje, né? Tanto é que o meu ministério de 25 anos, eu abri mão da minha vida para servir a Jesus. Maravilha. Eu era novinha, não casei, não tive filhos, porque eu foquei na obra missionária, de verdade, abrindo pontos de pregação, abrindo igrejas, em nome da igreja que eu frequentava, abrindo campos, né? Porque Deus me chamou para abrir campo, para trabalhar no mundo espiritual, porque esse conhecimento Deus me deu do mundo espiritual, porque eu já buscava lá no passado e foi cristianizado agora, né? Foi cristianizado. Então eu sei onde as trevas atuam, onde não está atuando. Eu sempre falo para ele assim, para mim tudo é espiritual, não tem coisa normal, é tudo espiritual. Um ato que você faz é espiritual, vai repercutir lá em cima. É verdade, hoje eu sou assim. Mas é verdade. É isso. verdade, pura e verdadeira. Tem muitas pessoas que ignoram, falam, o que Sim. tem a ver isso com o Tem. espiritual? Tudo é Às vezes espiritual. você entra em um assunto e fala, mas tem que ver se Deus vai se agradar. Não, mas tem nada a ver com Deus. Gente, tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver com Deus, porque primeiro foi criado espiritual para depois Se nós materializar aqui. na terra. Exatamente. Então tudo que nós precisamos está em região celestial. Que seja uma né? atitude nossa. Que nós seja estamos um aqui olhar. num propósito, nós temos um propósito, ficamos orando no propósito. Em 24 dias Deus respondeu o que é isso, o mundo espiritual. Deus trouxe a resposta na boca de quem não sabia. Glória a Deus. Depois de 24 dias, e o propósito foi em Daniel, a batalha que houve no céu. E nós falamos, vamos orar sobre Daniel, né? Vamos fazer esse propósito, e Deus vai fazer. E com 24 dias marcado, continuamos orando no mesmo propósito, porque não vamos parar, com 24 dias, tá? A resposta desceu para ele, Glória a Deus. na igreja, lá quadrangular que ele frequenta aqui em Sorocaba. Ele ligou para mim e falou, a resposta desceu, foi assim, assim, assim. E foi o dia que ele teve mais luta para chegar na igreja, que ele disse que ele não ia. E daí eu falei assim, você vai porque nós estamos orando. E quando ele chegou lá, a resposta veio do que nós estávamos orando. Glória A gente a só Deus. continua agradecendo e buscando mais e mais, porque a gente precisa. É verdade. Então, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então, a partir daquele onde Jesus me resgatou, me aprofundei nas coisas de Cristo, com o discernimento que ele cristianizou, porque eu falo que Jesus passou pelo meu conhecimento, não é? Ele passou pelo meu conhecimento, tá? Então, o meu ministério inteiro foi baseado nisso. São 25 anos servindo a Jesus, né? 25 anos fazendo a obra missionária, tá? Com 9 anos servindo a Jesus, fui levantada como missionária e professora de escola bíblica dominical. E isso foi profetizado na igreja em que eu aceitei Jesus. Depois de uma semana, o presbítero, eu vinha entrando para assistir a aula e ele falou assim, lá vem uma futura professora de escola dominical. Glória a Deus. E realmente o meu ministério na Baixada é escola bíblica dominical, abri campos, abri mais de 7, 8 campos de trabalho. Eu chego no campo, eu oro pelo campo, o campo está vazio, eu oro pelo campo, peço para Deus me mostrar quem está atuando naquele campo, o que está aprendendo as pessoas naquele campo, por que aquele campo lá, Jesus não está presente na vida das pessoas. E ali Deus vai me dando no mundo espiritual, me mostrando o que está acontecendo. E aí eu já começo a chamar uma oração para combater tudo isso e saio visitando porta por porta, casa por casa. E aí começa com 10, 12 discipulado ali, discipulado aqui, que eu inicio com o ensino. Acho que para mim o ensino é muito importante. Sim. Vou iniciando com o ensino, daqui a pouco tem lá 20 pessoas, transformou-se numa congregação, Deus começa a operar, movimentar, o povo começa a abençoar. E daqui a pouco eu chego pro pastor e falo assim, tem uma congregação lá, agora mande para lá um pastor, um presbítero, porque agora eu já estou indo para outro lugar. E assim vai a minha vida. 25 anos entregue para Jesus. Você não casou para Não dedicar casei. a sua vida para Cristo. Para dedicar minha vida para Cristo. Há 2 anos atrás foi que eu falei, agora eu quero uma pessoa para minha vida. Eu orei, fiz como Ana, coloquei do jeito que eu queria, aí apareceu. Do E jeito está que eu queria. conosco nosso irmão Clóvis. Muito obrigada, tá, senhor irmão Clóvis? Que é o Apareceu. noivo da nossa amada Leide aqui, que está chorando de ver, né, essas maravilhas que Jesus fez na vida dessa preciosa e Jesus faz. hoje salva, limpa e liberta pelo poder do Sim. sangue de Jesus. Sim, sim. Tirado das atenta. trevas para a verdadeira luz. Sim, Deus nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, né? E na luz nós estamos, Glória né? a Eu sempre Deus. oro, Deus, o Senhor está na luz. E na luz contigo estamos, então o engano não permanece. Porque a luz tudo mostra, É verdade. né? E é maravilhoso servir a Jesus e ver Deus atuando todos os dias na nossa vida, porque eu vejo isso acontecer na minha vida, todos os dias Deus atuando. Se eu perdi o ônibus, glória a Jesus, foi Ele, sabe? Foi livramento. Não, né? não era para mim estar lá. Quando a pessoa anda no espírito, né? Não o espírito, todo mundo fala, tem que espiritualizar tudo. Não é que eu espiritualizo tudo. É porque tudo eu vejo primeiro no espírito. Eu quero ver primeiro, analisando no espírito, para trazer no mundo
circular no mundo atual. Sim. E tem muitas coisas que é livramento de Deus para as nossas vidas. Porque se não foi livramento de Deus, de quem foi? Exatamente. Nós somos seres físicos, biológicos, espirituais, então... E erramos. Sim, Nós cristãos erramos. sempre. Porque quando não dá certo algo na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, né? Quando não tem o conhecimento do poder desta palavra e desses espíritos e do mundo espiritual, a gente vai reclamar, vai murmurar, Exatamente. vai blasfemar, né? E isso causa-nos, assim, afastamento daquilo que é mais santo, que é puro e verdadeiro. E a palavra lançada, Ela tem um peso muito grande. o inimigo ele trabalha diante do que você Ensina. fala. Então, muitas das vezes é no silêncio. E a murmuração, ela é uma porta de destruição para qualquer cristão. A verdade. murmuração, é a reclamação. Reclama com a tua mente. Se derrama na presença de Deus. Eu sempre falo assim, seja um cordeirinho diante de Deus e um leão para enfrentar o mundo aí fora. Né? Com Jesus é um cordeirinho que você tem que ser. Né? E eu sempre falo dessa forma. Então, quer dizer assim, Jesus, ele é tudo em mim. Tudo, 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 tudo. Não me arrependo de 25 anos de entrega. Nunca me arrependi. Vai ter galardão grande para ti. Não me arrependo. Não faço questão de ocupar lugares grandes. Não almejo lugares grandes. Não almejo. Eu sou assim, uma pessoa que para mim, se eu tô aqui com você, que beleza, que legal. Entramos na casa do irmão dele lá, né? São católicos. Já falamos de Jesus bastante hoje. Já tão alegre. Vamos orar ainda. Isso. Você tá amor, entendendo? né? Exatamente. Derramando amor, né? Exatamente, tudo isso, sabe? Então, assim, onde a gente passa, onde eu passo, onde a gente passa, Jesus, ele passa junto, É né? verdade. E aí eu me entreguei para Jesus mesmo de verdade, fiquei sem casar, porque eu sou uma pessoa muito focada, se eu quero fazer, eu vou fazer, e a obra missionária não te dá tempo para mais nada. Né? Quando você Dormir com o dedica- celular debaixo do travesseiro porque alguém tá brigando dentro de casa e estão te chamando para ir lá fazer uma oração, né? E você intervir, muitas das vezes, de noite, meia-noite, é ficar ministrando a palavra para quem tá com tuberculose, sem medo de pegar tuberculose, tá? É tudo isso, né? É atravessar, ir para campos onde só tem pessoas usuárias de droga e não tem ninguém com você naquela obra. Eu nunca tive ninguém comigo na obra, porque até era Aí a senhora solteira. vai sozinha? Sozinha. Na madrugada? Não, sozinha, dirigindo culto, sozinha, em campos perigosos. E ali Deus fazia a obra na vida das pessoas que estão ali. Tirar do tráfico, tirar da droga, tá bom? Transformar aquelas vidas, levantar obreiros, e aí eu entregar a igreja toda pronta e falar, tá aqui, agora é só trabalhar nela, porque agora eu tô indo para outro lugar. Quando a igreja prospera, eu saio. Por que você sabe? Porque eu gosto do início, da origem, do começo. Eu quero pegar lá. Ainda tudo sujo, tudo. É lá que eu quero pegar. É ali que eu tenho prazer de falar de Jesus, de discipular. Eu trabalho muito com discipulado. Eu ganho vidas com discipulado. Eu chegava nas portas, você quer uma aula de quem é Jesus? A pessoa, como? Eu vou falar para você quem é Jesus, quem é Deus. Você quer saber quem é? É uma aula, independente da tua fé. Não, eu quero. E a gente começar na Bíblia e com 2 meses a pessoa entregar a vida para Jesus. Glória a Deus. No ensino. Eu acredito muito no ensino da palavra de Deus. Isso é o verdadeiro missionário. Eu ensino. Isso é verdadeiro amor pelas almas, né? Sim. Eu sempre digo e quero repetir aqui, porque é muito fácil estar dentro de uma igreja e querer prestar serviço para a igreja pronta, né? Eu não gosto de trabalhar Difícil dentro da igreja. É ir lá fora buscar aquilo que está de fora para trazer para dentro. Inclusive, eu tive muito embate, assim, eu sempre respeitei meus pastores, sempre brinquei com eles, né? Ah, irmã, você vai tomar conta Quem do são seus círculo. pastores? Eu tenho, o pastor Irani, depois tem o pastor Fernando, eu tive muitos pastores, porque lá o ministério troca de pastores. Mas hoje, assim, quem são os pastores lá Hoje atuais? é o Irani. Pastor Irani. É o Irani, pastor Irani, né? Ele é a esposa dele, irmã Liliane, pastora Liliane, né? E eu sempre tenho esse embate, assim, eles falam, a irmã vai tomar conta do círculo de oração. Não vou ficar dentro da igreja. Não é meu campo. Não é meu campo. Não planta uma planta onde ela não prospera. Eu não vou prosperar aqui dentro. Me deixa fora, me deixa na rua. Se eu achar um campo e Deus falar para mim que ali vai ter uma obra, eu venho falar para vocês e falar ali vai ter uma obra. Posso ir lá? Vocês me dão guarida para mim ficar lá? Então vai, então eu vou. Eu sempre peço, né? E sempre debaixo da bênção do Não, seu sempre eu pastor. peço. Se eu ver um campo, outro dia lá em Jardim Suarão, outro dia, faz uns anos já, eu tava passando de bicicleta e o Espírito Santo falou assim para mim, entende tu o que lês? E eu parei no meio da entrada da cidade, do bairro, e eu falei, o que o senhor está dizendo com isso? Jesus, entende tu o que lês? Eu sei que é Atos, mas por que você está falando isso comigo? Ele pegou e falou assim, esse povo aqui não entende quem é Deus. Tu quer ensinar para eles como Filipe ensinou para o eunuco de Candace? Começa hoje. E aquele dia, peguei a bicicleta, fui de porta em porta oferecendo um estudo. Todo mundo quis. Saí de lá, fui na casa de uma irmã que morava lá, que ela tinha um quintal. Falei, me dá teu quintal pra gente fazer discipulado aqui.
Isso sem falar com o pastor, já preparando tudo antes. Aí ela falou assim, não, eu dou. Glória a Deus. Eu dou. E aí de noite cheguei num pastor e falei, achei um campo. Aí ele, aonde? Eu falei, em Jardim Suarão. Aí ele, mas você vai se reunir com as pessoas aonde? Eu falei, já tem um lugar, da irmã fulana de tal. Ele, já tem. Então vai embora, Edileide, comece a obra. E a igreja ficou ali em Jardim Suarão, acho que mais ou menos uns 8 anos, eu trabalhando com aquele povo, e hoje a igreja já saiu de lá, mas eles continuam na igreja sede, né? E uns já estão na Bahia, já estão em outro lugar fazendo a obra, já Está Deus já crescendo levantou. bastante essa denominação, Sim, né? sim. Bem grandinha Sim, sim. em São Paulo, né? Ela não tem Exatamente. aqui quase muito no interior. Sim, sim. Mas lá em São Paulo é uma Sim, igreja bem bastante. esplêndida. E assim, eu trabalho para Jesus dessa forma. Então, assim, não falo de quem trabalha dentro da igreja, porque a igreja precisa de pessoas que trabalham dentro dela, sim. Né? É necessário. Passei por todos os departamentos quando era nova convertida, só não passei pelo departamento de criança, né? Porque também não sei lidar, né? Eu nunca fui mãe, então não sei lidar. Então o único departamento que Deus não me colocou foi esse. Agora, dos restantes, eu passei em todos os departamentos, Glória né? a Deus. E aí depois saí para abrir campo, né? Agora estou aguardando o que Deus tem, né? Depois de casado, vamos ver o que Deus tem para nossa vida, porque vai ser uma outra etapa que eu sei que Deus tem algo, só não sei o que é ainda, Zilda. E eu já soube que vai casar esse ano ainda? Vou casar esse ano, provavelmente em Coisa novembro. linda, meu Deus. Provavelmente Ai, em já novembro. Tá pertinho, né? Tá pertinho. Que Deus abençoe vocês dois, E assim, tá? as retaliações a gente tem, mas maior é aquele que está conosco. Quando você abre um campo, você recebe uma retaliação daquela cidade, porque você mexe com os demônios que operam naquele lugar, né? E a retaliação vem para cima de você. Muitas das vezes você sai do campo chorando, você sai do campo traída pelas pessoas que estão ali, né? Você, não sei se é esposa de pastor, mas você sabe disso. A gente muitas vezes é traído, sai chorando, querem tomar o nosso lugar, você fica sem razão, você não consegue se defender, né? Ainda mais quando você tá só, você não tem ninguém por você, são famílias que se unem às vezes contra você, né? E eu passo por tudo isso, e quando eu achei que eu não ia conseguir mais, o Espírito Santo falava assim pra mim, você tem a unção da ressurreição, Jesus ressuscitou ao 3º dia, então você vai ressuscitar disso daí, tentaram te matar, e ainda que pense que você está morta, mas você vai ressuscitar hoje e vai continuar, e eu ressuscito sempre no 3º dia, e vamos de novo, não tem esse negócio de eu fazia, não, eu vou continuar fazendo. Independente Glória a do que eu Deus. sofri, eu continuo fazendo, continuo amando, continuo gostando. E nunca saí de igreja, nunca me desviei por causa de luta, de perseguição. Nunca, sempre Deus bradou, falou, me defendeu, me justificou. Né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Passei muitas das vezes semanas e semanas chorando, sem ter quem me consolasse, a não ser o Espírito Santo, que ser coitadinha diante de Deus. Deus falou assim, não, você não é coitadinha não, você vai levantar daí e vai continuar. E eu disse, Senhor, por favor, eu tô... Não, você vai levantar e você vai continuar. Então não tem coitadinho com Jesus, eu não consigo ser coitadinha, eu tentei, mas eu não consegui, Deus não deixou, né? E continuando a obra, né? Uma experiência para fechar o que eu tô falando aqui, muito forte que eu tive com Deus, quando eu estava na minha casa lendo sobre a vida de Abraão, que sempre me chamou a atenção, Abraão, né? E eu li a história de Abraão todinha numa tarde, dentro de casa. Isso foi logo no início da fé. E aí, assim que eu terminei, eu fechei a Bíblia, e aí sim eu fui visitada na mente, por um demônio. E ele falou assim pra mim, olha pra você. Porque assim, quando eu tava fora, trabalhando pra mim, ganhar meu dinheiro, meu sustento, que não tinha Jesus, eu trabalhava, eu tinha 2, 3 empregos, eu trabalhava muito na minha vida. E eu comprava as roupas que eu mais queria, né? Blusa, eu gostava de blusa de seda. Tênis, eu comprava um tênis. Se eu pisasse nas fezes de um cachorro, eu jogava o tênis fora e comprava outro. Eu não lavava. Entende? Eu não lavava. Eu, solteira. Ganhando 2, 3 salários, viajava quando eu queria, nas férias, para onde eu quisesse ir, né? Sempre fui muito independente, sempre muito sozinha. Sempre fazia aquilo que me dava na telha fazer em relação à viagem, essas coisas, né? E quando eu queria ir para uma lanchonete com amigos e amigas, como eu não tinha amigos e amigas, eu falava assim, eu vou pagar tudo, então você vai ter que estar junto comigo. E as pessoas vinham porque elas comiam e bebiam de graça. E eu sabia que eu estava fazendo isso, mas é porque eu queria aquela noite estar ali, comendo algum lanche, alguma coisa. Então, no mundo era assim. E nesse dia eu terminei de ler a história de Abraão e Satanás me visitou. Um demônio me visitou na minha mente, porque tudo começa aqui, tá? E ele visitou na minha mente e ele falou assim pra mim, olha pra você. Eu olhei pra mim. Eu tava com as roupas que as irmãs tinham me dado, vestido, porque eu não tinha isso no meu guarda-roupa, vestido, saia, eu não tinha. Quando eu fui pra festa, as irmãs me encheram de roupa, né? E aí ele falou assim, olha pra roupa que você está usando. Eu olhei. Ele falou assim, roupa usada, né? Olha pro seu sapato. Eu olhei. Sapatinho feio, usado, né? Sabe que você tá um lixo? Lembra quem você era? Lembra que você comprava o que você queria? Agora você tá um lixo. E eu olhei pra mim. E eu dei ouvido. E eu falei, realmente, é verdade, um lixão mesmo.
Ele me jogou tão pra baixo que eu olhei pra mim e falei, eu tô um lixão, de verdade. Aí quando eu concordei que eu tava um lixão, ele falou assim, amanhã eu não tenho emprego nessa cidade, na cidade de Itanhaém. Eu tenho emprego nessa cidade pra você. Naquela época, em 98, ele falou, eu tenho emprego de mais de R$2.000 pra você nessa cidade, porém você vai ter que abandonar Deus. Olha que demônio. Eu tinha acabado de ler a história de Abraão. O diabo não procura vazio, ele procura cheio. Tá? Ele procura quem tá cheio. Quem tá cheio vai dar trabalho. Quem tá vazio, não. Né? E ele te dá um emprego de mais de R$2.000, mas nega Deus. E essas roupas que você usa, tira, desfaz. Porque se você procurar um emprego com essa roupa, você não vai ter. Eu não quero o cheiro dele na sua roupa. Você vai procurar uma roupa diferente pra você ir amanhã na cidade e a porta tá te esperando. E eu falei, negócio fechado. Eu já tava pra baixo mesmo, já tinha me jogado pra baixo. Negócio fechado. E eu comecei a procurar na minha mente alguém que tivesse o mesmo manequim que eu pra me tirar a roupa de crente e vestir uma outra roupa pra sair no outro dia atrás de um serviço. Nisso fazia pouco tempo de cristianismo. Já tinha 2 anos na igreja. Mas ainda era pouco nova tempo. Convertida. Pouquíssimo tempo. E aí o que aconteceu? Eu entrei em casa, minha mãe já estava na igreja servindo a Jesus, minha família servindo a Jesus. E minha mãe olhou assim e falou assim, Leide, você está escura. E eu falei pra ela, olha, é o seguinte, eu não vou pra igreja, tinha culto, não vou pra igreja, nem hoje, nem nunca mais, não quero pastor aqui no portão, porque se vier, o diabo tem uma raiva de pastor tão grande. Se vier, aqui tem. Se vier, fere o pastor e as ovelhas é desgarrada. Tem travado um monte de não fazer visita. Fere o pastor e as ovelhas é desgarrada. Então fere. Fere ele. Isso fala a respeito de Jesus, mas a gente traz e aplica no ministério pastoral também, tá? Então, um ódio rápido de pastor. Eu falei assim, eu não quero pastor aqui na porta de casa. Não vai passar do portão pra dentro. Não chame pra me falar comigo porque eu não vou pra igreja. Eu já decidi que não vou e que não vou. E me fui lá pra dentro do quarto e procurando uma roupa diferente. Eu comecei a sentir uma liberdade muito grande. Parecia um passarinho que se abriu a gaiola e saiu voando. Era uma liberdade muito grande, porém falsa, né? E aí eu peguei, não achei roupa e fiquei na minha mente onde eu ia buscar uma roupa pra mim. Porque essa que eu tinha era que eu ia pra igreja, né? É que eu sentei em frente à televisão e tava passando na época Malhação. E eu nunca fui de assistir Malhação. Porque eu buscando Deus, dia e noite, aquela coisa toda, aquela entrega, eu nunca fui. E aí nesse dia eu resolvi assistir Malhação. Pá, liguei lá na Malhação. E coloquei o olho na novelinha, né? Mas na minha mente tava onde eu arrumo uma roupa. Essa era a minha mente. E fiquei de olho na novelinha. Abriu-se uma cortina dourada, da cor desse resgatando aqui, ó. Uma cortina dourada abriu na frente da tela da televisão. E eu falei, o que que é isso? Aí veio uma visão. E nessa visão eu estava num quartinho todo sujo, que era como se fosse dali pra cá o quartinho, todo sujo, sentada num sofá de molas todo rasgado, as molas pulando pra fora, e eu de pernas cruzadas, o chão tava cheio de papelzinho assim, amassado, na visão assim, eu vendo na televisão, depois que aquela cortina dourada se abriu, né, e cheio de bolinha assim, quarto super sujo, e eu fumando um cigarro, coisa que eu não fazia, eu fumando um cigarro, e depois que eu fumasse o cigarro, eu ia tirar a minha vida. Foi essa a visão. E porque o Espírito Santo não desiste de você, nem ele luta até o último minuto. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, o que que é isso? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, é a oferta de R$2.000. Ela vai terminar na sua morte. Ela vai terminar na perca da sua salvação. A oferta de R$2.000 está aí. Você vai até achar, mas o fim está aí. Suicídio. Meu Deus. Você não vai conseguir retornar mais. Eu dei um pulo do sofá, fui pro quarto, comecei a pegar a roupa de ir pra igreja. Foi, Deus não deixou comer as botas de Satanás. E preguei isso no dia que cheguei na igreja. Preguei sobre o filho pródigo. Teve oportunidade, já foi falar de Jesus. Tive. E aí, né, peguei coisa boa. Aquele monte de roupa, nenhuma roupa ficava boa, nenhuma roupa era boa, nenhuma roupa... O Espírito Santo repreenda a sua vaidade agora. E eu saí em nome de Jesus, porque nenhuma roupa ficava boa. Aí, a primeira roupa que eu tinha experimentado, que eu não gostei, foi a primeira que eu pus. E aí ficou boa. Passei a mão na Bíblia, coloquei debaixo do braço a Bíblia, e Deus falou, não olhe pra trás, não olhe pra trás. Minha mãe, onde você vai, Leide? Pra igreja. Falei, mudou rapidinho. Passei pelo portão, sem olhar pra trás, cheguei nele, sentei, orei, chorei, agradeci a Deus e ao pastor. A irmã, naquela época não era missionária, a irmã Edileide tá com a oportunidade de trazer uma saudação ao filho pródigo, viu, na mente. Eu falei, vou lá agora. Aí comecei a falar sobre o filho pródigo. Quer dizer, uns minutos atrás, eu queria desviar. Sim. Aí falei, né, eu lembro que eu preguei na igreja, eu peguei e falei assim, né, que o
filho pródigo desejou comer as bolotas de Satanás. Aí eu falei assim, irmãos, hoje eu desejei, mas Deus não deixou para a glória dele. Aí contei esse testemunho na igreja. Aí eu falei, irmão, estava cheio do Espírito Santo, eu recebi essa oferta miserável, desgraçada, para destruir a minha vida. E assim, as investidas vêm, mas Deus, ele tá sempre na frente, e o Espírito Santo luta até o último segundo para não perder a gente. É só se realmente a gente não quiser ouvir o Espírito Santo. Mas se a gente der ouvidos pro Espírito Santo, ele luta até o último segundo do segundo tempo, ele tá lutando para resgatar a nossa vida e não nos deixar comer as bolotas de Satanás. Glória a Deus. E essa foi a última que eu tive dele querer me arrebatar. Foi a última que eu tive também. Nunca mais tive. O resto é guerrinha comum que você tem, perseguição. Coisa que eu falo para ele, hoje o couro tá tão grosso que eu nem sinto mais. Tá? Hoje o couro tá tão grosso que tá grosso que eu não sinto nem mais. Pode fazer 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas eu não sou atingida. Eu sei que não sou atingida porque a gente está debaixo da potente mão de Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso. Descansará, Zilda, descansará. E eu louvo a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, por tudo que ele vai fazer. Já falei, Jesus, quero morrer com 100 anos de idade, mas eu quero estar ali, ó, na lida, até o último minuto. Quero morrer pregando, já falei para ele, quero morrer pregando. Se eu tiver que morrer, que seja em cima de um altar pregando, é isso que eu quero. Falei isso para Jesus, eu tenho certeza que ele me ouviu e vai me ouvir. Glória a Deus. Né? Se quiser me dar 100 anos, eu agradeço. Ele não é obrigado, não. Mas se ele quiser me dar, eu agradeço. Vai morrer pregando, eu faço questão. Eu falei para ele, eu faço questão. Porque Jesus realmente nos tira das trevas para maravilhosa luz e não permitiu, em momento nenhum, nem quando eu estava lá fora, de eu ser depósito, né, do inimigo da nossa alma e servir a ele. Né? Então, a curiosidade, a revolta, Deus transformou toda a maldição em bênção para que hoje eu pudesse estar aqui. Desse Glória jeito, a Deus. falando de Jesus. E eu tô feliz, tô alegre, né? Eu também tô. E quero falar para todos que nos escutam aqui, né? Nessa tarde maravilhosa. Eu quero falar que nenhuma busca, ela é infrutífera, tá? Porque eu busquei. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Né? Então nenhuma busca na direção de Deus é infrutífera. Busquei de maneira errada, mas Deus sonda o meu coração, sonda o nosso coração e sabe que lá no profundo a gente quer encontrar Deus, porque nós somos corpo, alma e espírito, e só quem preenche a nossa vida é Jesus Cristo. Enquanto ele não preenche, a gente busca, talvez em lugares errados. Eu busquei muito em lugares errados, não encontrei ele nos lugares errados. Ele me encontrou na minha casa, porque eu havia buscado ele. Então ele se apresentou e ele falou, aquilo que você busca está aqui agora. E Jesus fez essa obra. Então, continue a sua busca, independente da sua fé, independente da sua crença, continue a sua busca. Procure entender e conhecer quem é esse Deus maravilhoso. Ele é Pai de todos os espíritos, a Bíblia diz. Ele é Pai de todos os espíritos. É ele quem comanda todas as coisas. É ele que tem o controle na mão dele. É ele quem diz dá e é dado. Ele que diz entrega e é entregue. Então nenhuma busca ela é infrutífera. Vá buscando a Deus. Continue buscando ao Senhor. Porque a ferramenta preparada ela não prospera. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? O Senhor guarda, livra e protege de todo mal. As lutas vêm, é verdade, né? A gente é perseguido, é verdade. Mas tudo isso só contribui para o nosso crescimento na presença de Deus. Tá? Então eu amo Jesus, eu amo estar servindo a Jesus na casa dele, amo servindo a Jesus e aonde Jesus quiser me usar. Ele tem liberdade para me usar em qualquer lugar, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, com a sabedoria que ele quiser me dar também. Glória a Deus. Tá? Então busque sim ao Senhor, não é? Faça veredas direita para o seu caminho, que a Bíblia fala isso, para que aquele que manqueja possa vir atrás. Né? Então nós precisamos de Jesus, o mundo precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus, nós somos corpo, alma e espírito, não é? O espírito está pronto, mas a alma precisa de alívio, a alma precisa de segurança, a alma precisa de folga, né? O salmista Davi falou, né? Eu invoquei o nome do Senhor, ele deu folga para minha alma, então a alma precisa de folga. Então nós somos corpo, alma e espírito, o espírito está pronto, né? A alma precisa de folga e o corpo está aqui precisando, né? Está disponível para o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu tenho a dizer, Zilda, é isso, sabe? Nenhuma busca é infrutífera. Busque sim, busque. Na minha busca, busquei errado, mas Jesus cristianizou toda aquela busca do passado.
E hoje eu atuo nessa área, né, da cura, da libertação, de abrir campos, de ouvir, saber o que está por trás de certas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, o combate, a batalha. Mas em todas essas coisas o Senhor tem dado vitória. Ele nunca desampara a gente. Ele nunca desampara. Aquele que chamou nos prepara. Aquele que chamou realmente, ele nos dá condição e graça para nós realizarmos a vontade dele. Glória Independente a Deus. da circunstância, da situação financeira. Nunca tive situação financeira para fazer a obra, mas Deus sempre esteve junto comigo, me dando condições para isso. Sempre. Sempre eu vi a mão de Deus na minha vida. Glória a Deus. Ok? E é isso aí. Esse Deus maravilhoso. É dele que eu vim falar. Nunca contei esse testemunho, Zilda. Estou contando pela primeira vez aqui. Abri minha vida, que eu não sou de abrir para ninguém, mas abri a minha vida agora, né? E Deus, ele é fiel. Esse é seu todo testemunho. tempo. Esse é o meu testemunho de vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Sim. Deus te abençoe poderosamente. Sim. Naquilo que eu venço, naquilo que você vence, você torna autoridade. Sim. Só tem propriedade para falar Sim. quem passa por a situação. Para chegar onde chegou, tinha que ter uma história verídica, né? Experiência, né? E foi essa experiência, mesmo na desobediência, Sim. Deus permitiu passar, estando lado a lado todo o tempo, guardando, livrando, né? Porque tinha uma grande obra, e essa obra é uma obra Sim. árdua, Sim. né? É uma obra que não é para qualquer um, não é para qualquer uma, um chamado bem assim difícil, mas que com certeza tem galardão lá Sim. te esperando de tudo aquilo que Sim. você vem fazendo aí com muita excelência. Sim. Confesso que meu coração está cheio de alegria, fiquei assim muito feliz, né? Um testemunhaço esse de hoje. Não sei nem se Jesus é essa lindo. palavra tá certa. Jesus é lindo. Mas para nos provar que o Cristo, ele não faz acepção de pessoa. Quando ele resolve levantar um escolhido, ele vai lá dentro do centro da macumba, ele tira. Ele vai lá no espiritismo, ele tira. Ele vai lá, entendeu? Onde tiver. Se tiver um coração, porque você sempre teve um coração quebrantado, aí Sim. querer buscar, conhecer. Sim. Mas quando a luz chega, tchau trevas, tchau escuridão, que brilhe Jesus. Tá bom? Exatamente. A nossa irmã vai fazer uma oração, e se você precisa de oração, coloque a mão no Vamos teu orar. coração, creia no poder da oração, que ela pode alcançar lugares que no natural você nunca e jamais poderia alcançar. É através da oração que vamos estar clamando pela sua vida. Coloque no comentário, diga para mim, permita eu saber de onde você está nos vendo e nos assistindo. Coloque seu nome lá. Diga se você precisa de um milagre. O mesmo Deus que fez um milagre na vida dela com 4 anos de idade e continua fazendo até hoje e nunca vai se cansar, é o Deus que quer alcançar a sua vida, alcançar a sua casa. Não existe nada para esse Deus que seja impossível que ele possa fazer. Tá bom? A senhora vai fazer uma oração Vamos e depois a orar. gente vai fazer o término. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa alcançar vidas, quebrantar corações, mudar situações, É não é? verdade. Porque no mundo inteiro alguém está clamando, alguém está É pedindo, alguém verdade. está buscando, alguém está necessitando. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante de Ti, em primeiro lugar, meu Deus, para Te Sim, agradecer, Jesus. Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito e vai continuar, Senhor, fazendo em nossas vidas. Eu peço, meu Deus, que nesta tarde o Senhor venha mover o Teu braço forte e poderoso, Pai, sobre as nossas vidas, sobre os povos, ó Pai, sobre vidas que nesse momento estão clamando, estão buscando, Senhor, quantos, ó Deus, estão fazendo o mesmo que eu fazia no passado, Senhor, procurando, Senhor, um caminho, procurando uma saída, procurando entender, procurando compreender, e a Tua palavra diz: o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã vocês vão entender, Senhor. O choro durou a noite, é verdade, mas a alegria vem pela manhã. Vai de encontro, meu Deus, a cada coração neste momento. Espírito Santo, vai trabalhando, vai, Senhor, restituindo, vai transformando, Senhor, estas vidas, vai tirando do monturo e do lixo e vai fazendo, meu Deus, assentar entre os príncipes, ó Pai, que todas as
das trevas em nome de Jesus. Ela se retire, Senhor, de alguns lares. Contempla agora os lares, meu Deus. Contempla os casais. Contempla jovens, adolescentes, crianças, casas de recuperação, Senhor. Meu Deus, manicômios, ó Pai, os orfanatos, os presídios, Espírito Santo, levanta vidas, usa estas vidas ali, Senhor, onde há uma necessidade. Vai quebrantando os corações, vai repreendendo toda a força do mal, Senhor, que todo principado, toda potestade, toda horta espiritual da maldade que opera em regiões celestiais, que sejam dominadas e destruídas agora, pelo poder do nome de Jesus, que a providência possa ser enviada por Ti, Senhor, para aquele que necessita, Senhor, que a Tua mão forte e poderosa possa se movimentar agora, Senhor, a favor daquele que clama, a favor do que busca, a favor daquele que está à margem da sociedade. Espírito Santo, assim, Jesus, como Tu se revelaste para mim dentro da minha casa um dia, se revela hoje, meu Deus, para aqueles que estão, Senhor, em condições de rua, se revela hoje, meu Deus, para aqueles que estão, Senhor, sem saída. A Tua palavra diz, ó Pai, o salmista diz, olhei para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Pai, que o Teu socorro possa descer sobre a vida, Senhor, as vidas que estão clamando. Talvez não clama com os lábios, mas clama com o coração. Não chora com os olhos, mas chora com o coração, Senhor. Vai de encontro a estas vidas, vai quebrando, meu Pai, todas as cadeias agora em nome de Jesus. Meu Deus, toda a fortaleza do inferno seja destruída agora, na autoridade do nome de Jesus. Aonde houver, meu Pai, vidas aprisionadas pelo inimigo da nossa alma, Jesus, vai lá, Senhor, agora, vai quebrando estas cadeias, ó Pai amado. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o valente, e um valente, Pai, ele só é valente enquanto outro valente não chegar. Tu és o valente, Glória é o leão a da Deus. tribo de Judá. Meu Deus, vai de encontro, meu Glória Deus, a estas Deus. vidas agora, vai quebrando as cadeias, Glória vai a tirando Deus. as amarras, vai despedaçando porta de ferro, ferrolho de bronze, aonde tiver uma vida aprisionada agora, dentro de um rocó, dentro de qualquer lugar, Senhor, para servir ao inimigo da nossa alma. Jesus, entra ali, arabaxui de candarabadai, kumandarabachai. Entra, meu Deus, agora, quebra as cadeias agora, Senhor, liberta esta vida agora, norte, sul, leste, oeste, aonde esta oração chegar, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra foi liberada e ela correu velozmente sobre a terra, que esta oração alcance os confins da terra, porque a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos, ó Pai. Aleluia. Eu não sei aonde está sendo atingido, meu Deus, esta oração, eu não sei onde ela está chegando, mas eu sei que ela está chegando. Então vai trabalhando, quebra as cadeias, desfaz o laço do passarinheiro, livra-nos, ó Pai, de todo mal, do sanguinário, do homem ruim, do homem violento, Senhor, das armadilhas de Satanás, das emboscadas. Dai-nos o livramento, Senhor Jesus, nos derrama a Sua graça, porque a graça, Pai, é o suficiente para continuarmos marchando nesta terra, glorificando o Teu santo nome. Assim que a Tua bênção sobre a nação seja recalcada, seja sacudida e seja transbordante. Te louvo porque Tu me trouxe aqui em paz e em segurança. Aleluia. E vai nos levar daqui em paz e em segurança, Senhor, que por onde passarmos a unção que despedaça o jugo, meu Deus, possa, meu Pai, despedaçar todo e qualquer jugo. Meu Deus, eu oro, Pai, por este programa que eu sei que não é fácil. Eu oro pela missionária, eu oro pela equipe dela, eu oro para a igreja, meu Pai, aonde ela está juntamente com o marido dela. Senhor, atua de maneira extraordinária, que o sobrenatural faça parte deste negócio, porque a obra que o Senhor ergue, Pai, esta obra, Pai, ela prossegue. Então, em nome de Jesus, tudo que se levanta contra esta obra, tudo que se levanta contra este ministério, tudo que se levanta contra a nossa fé, em nome de Jesus, seja destruído agora. Eu te louvo, te engrandeço e te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Onde houver alguém enfermo, que seja curado hoje, em nome de Jesus. Eu te louvo, meu Deus, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Ô, glória. Graças a Deus. Fiel é Deus. Glória a Deus. É um prazer estar com você, conhecer esse lugar, conhecer esse ambiente, conhecer Boituva. É um prazer, foi algo que Deus preparou para a minha vida. Te admiro muito pela pessoa que você é, pelo que você faz, por esse trabalho árduo que você faz. Te admiro muito e tenho certeza que você já está revestida das armaduras de Deus
para que você possa continuar ampliando esta tenda, diz a palavra do Senhor, e firmando as tuas estacas, porque Deus tem crescimento para este lugar, para esta obra e para a sua vida também. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que nos abençoe. Em nome de Jesus, é um prazer te conhecer. Muito obrigada, querida. O prazer foi todo meu. Que tarde gloriosa, que tarde gostosa. Que presença boa. Que você não está aqui. Porque foi tomado isso aqui de presença do Eterno. Muito obrigada ao Sr. Clóvis, mais uma vez, pelo carinho, por trazer essa preciosa hoje, para passar essa tarde aqui comigo. Foi um prazer imenso também, sou muito grata, estou agradecida ao Senhor por me permitir conhecê-la. Foi alguns dias conversando, parecia que não ia encaixar, mas deu certo. Deu certo. E eu orei o tempo inteiro, falei, meu Deus, deu certo, porque tudo aqui no Resgatando Valores é em oração. Sim. Sem oração eu não funciono e nada que vem na minha mão funciona. Sim, porque Jesus. Quando Deus está no comando e no controle, eu não preciso ter dor de cabeça, as coisas fluem e é no tempo do Senhor. Sim, né? Com certeza. Então foi hoje que Deus preparou e eu glorifico muito a esse eterno Deus que tem feito maravilha através das nossas vidas. Eu, Zilda, não faço nada. Sim. Eu sempre digo, eu só obedeço os comandos de Deus. E o comando de Deus é continue. E eu continuarei até que ele volte. Precisamos parar por aqui hoje. Eu quero agradecer toda a equipe, agradecer o meu diretor que com muito amor, carinho tem me orientado, me ajudado, me aplumado, me endireitado. Eu sou obediente, eu não tenho problemas. Que bom. Graças a Deus por tudo que ele tem feito. Eu termino sempre com meu coração desse tamanho, cheia de gratidão a Deus por tudo o que o Senhor já fez, por tudo que Ele está fazendo hoje e por tudo que Ele continuará fazendo. Porque enquanto eu confio, esse eterno Deus faz. Recebam todos vocês o meu carinho, o meu abraço. Comente, compartilhe, divulgue, se inscreva e diga para mais um que o Cristo aqui do Resgatando Valores continua causando na vida de pessoas. E o que ele causa? Cura, libertação, salvação, transformação de vidas e trazendo pessoas lindas e especiais de todo o Brasil para estar aqui comigo no Resgatando Valores. Meu muito obrigado a todos vocês, meus inscritos, que eu estimo muito, que eu tenho amor e carinho como essa preciosa aqui, presente aqui que diz que era um sonho. Se você tem um sonho, acredite, confie, ore e manda, venha aqui comigo contar o seu testemunho. Se for verídico, se foi Deus que fez, será um prazer ouvir também, tá bom? Eu sou tão acessível quanto uma pessoa normal. Não crie expectativa, porque em Cristo somos todos irmãos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.